Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um Papo de Solto. Papo solto de cria, né? Papo de solto não, rapaziada. Tô aqui com a galera muito especial. Estamos fazendo um episódio referente ao filme O Mistério na Casa de Luciana. Vou estar aqui passando para vocês um pouquinho da história desse episódio. Imagina você morar numa casa tranquila e todo mundo se conhece. E, de repente, uma fortuna some do nada, desaparece. A polícia começa a investigar. E, no meio da confusão, alguém descobre que não foi só roubo, teve veneno na jogada. Hoje, no Papo Solto de Cria, a gente vai entrar nos bastidores de Um Mistério na Casa de Luciana. Hoje eu estou aqui com o Vitor Grimoni. Prazer. Com a Nath. Prazer. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso espaço. Hoje a gente está muito feliz de estar fazendo esse episódio, que já foi planejado há um tempo atrás, já, e graças a Deus está acontecendo. Vou começar aqui com a pergunta. Quando vocês receberam o roteiro pela primeira vez, qual foi a reação imediata? Então, é engraçado porque foi o Bruno que me apresentou o roteiro, o Bruno já veio aqui, inclusive, né? Já. Grande Brunão. E aí, quando ele me trouxe esse roteiro, foi muito na ideia de tentar trazer, como se fosse refazer um filme que estava sendo engatilhado, já uma produção. E aí eu fui ver o filme e eu vi que essa produção que estava engatilhada não estava dentro do que eles queriam fazer. Eu falei, cara, deixa eu dar uma lida no roteiro e aí eu vou pensar um pouco em cima e eu te falo como é que a gente pode produzir se você quiser e a gente monta uma proposta. E aí eu trouxe, mas é complicado, né? Porque o diretor sempre quer mexer um pouco. Sim. Então, quando ele me trouxe falando que queria que eu dirigisse, eu falei, cara, eu faria assim, assim, assim. E comecei já a mexer um pouco no roteiro. E aí o Tom, que assina o roteiro e que tava também no projeto original, ele falou, cara, pode mexer, a gente adapta, faz junto. E eu já trouxe a proposta do filme já com uma adaptaçãozinha do roteiro pequena, com umas coisas que a gente queria mexer para entender a atmosfera do filme. Porque o roteiro tem muito disso, né? O roteiro ele pode caminhar por várias linguagens. E o filme tinha duas principais linguagens que ele apontava. A primeira é a ideia de ser um mistério mesmo, como o nome diz. Fazer uma coisa meio fantástica, um tom meio Scooby-Doo, assim. Ou trazer para uma coisa mais realista e a gente virar um pouco drama. E aí foi muito esse lugar que eu tive algumas conversas com ele para entender, cara, o que a gente vai fazer? Porque o roteiro tá aqui, mas o roteiro não é o filme. O roteiro pode vir a se transformar no filme. E aí a minha preocupação de adaptar o roteiro do jeito certo era ajudar os atores, principalmente, a ter uma base boa para fazer o filme que eles querem fazer. Né? Porque o projeto era deles, né? Eu só estava ajudando como diretor a realizar esse projeto. E aí, o primeiro momento que eu li, assim, eu falei, cara, é legal o filme, vamos fazer junto, a equipe está engajada, que é o mais importante. E aí eu falei, vou precisar de uma equipezinha, vou reunir minha equipe, e aí a gente começou a montar a equipe para acontecer. Só que essa equipe foi aumentando, o projeto foi aumentando, os parceiros foram aumentando, então o filme que era para ser pequenininho ficou um pequeninão agora, né? Então, assim, a minha primeira reação foi muito dessa, a gente achar que é uma história legal, mas que merecia muito entender claramente qual era a linguagem para que todo mundo estivesse falando a mesma língua na hora de realizar. Foi isso. Sim. E aí, Nath, como é que foi a reação? Eu entrei nesse projeto já nos 45 do segundo tempo, que acabou sendo os 40 do segundo tempo, porque acabou adiando mais um pouco o começo do projeto. E foi muito bacana, porque a galera estava muito engajada, né, em fazer acontecer, assim. Então, quando você entra num projeto que está todo mundo querendo fazer dar certo, não tem muito como dar errado. Tá todo mundo fazendo o melhor que pode, aí você só entra para contribuir. E aí é gol, né? Isso é importante, quando a gente encontra com pessoas destinadas a realizar o projeto, sai tudo uma maravilha. Exatamente. E o Bruno é muito bom nisso, né? Ele é muito... Pô, ele é realizador. Bruno é fera, cara. Bruno é fera. Inclusive, Brunão, te aguardo de volta aqui, hein? Vai correr não, hein? Qual é a cena que mais te deixou com a sensação, no caso, né? De isso aqui vai pegar o público de jeito. Será que pode falar? Fala. Pode falar? Sem dar spoiler, mas... Putz, sem dar spoiler é difícil, né? Eu acho que logo no começo, assim, entre as primeiras cenas, vou tentar falar pouco. Entre as primeiras cenas tem um corte que o Vitor deu entre uma cena e outra que a gente fica bastante na dúvida sobre
o culpado. E eu acho que ali é uma cena que pega o público. Acho que é isso. É porque tem isso também que eu falei antes, né? Tem um que é o roteiro, tem o que a gente quer fazer a partir desse roteiro, e aí junta a equipe a partir de uma visão da direção, a partir do elenco, e a gente vai construindo a história de fato. Sim. Então, a gente brincou com algumas coisas de umas transições entre cenas, umas abordagens de como apresentar cada personagem, que dá umas leituras além do roteiro, e que pode ser muito legal. O filme está na edição agora ainda, então a gente está construindo ainda o ajuste fino disso que a gente está falando, mas eu acho que talvez seja realmente que o público se interesse mais. Essa brincadeira do será? Eu já me interessei. Quando o Bruno falou, cara, eles vão vir aqui fazer uma entrevista com você para falar sobre o filme, eu falei, caraca, e aí, vai estrear quando, mano? Porque eu sou um cara que é amante de cinema. Isso é muito legal. E cinema nacional tem me pegado nos últimos anos, depois que eu assisti Tropa de Elite, clássicos dos filmes brasileiros. Cara, eu me amarro no Mazzaropi. Não sei se vocês conhecem. Maravilhoso. O cara que revolucionou o cinema brasileiro, né? Felizmente, hoje não se encontra mais entre nós, mas foi um grande cineasta, né, no caso. E, assim, como é que foi o primeiro dia no set? Primeiro dia no set. Então, na verdade, a gente teve um dia de set, né? Oficialmente. A gente fez o filme todo em uma diária, o que foi uma pequena loucura. Diga-se de passagem, porque a ideia era a gente fazer... Acabamos no horário. Acabamos no horário. A ideia era a gente fazer 19 cenas, o que significava 49 planos, mais ou menos, em 12 horas. Então, ficaram ali 12 minutos por plano. E a gente conseguiu, assim... A gente veio fazendo ensaios, né? Com o elenco, então a gente deixou tudo bem amarradinho, o mais amarradinho possível, porque a gente sabe que na hora, né, coisas acontecem. E aí a gente finalizou em um dia, cara. Foi punk, foi forte. É porque, assim, a gente que trabalha com audiovisual, a gente sabe que é um pouco complicado o processo de edição, como é a novela, o filme, assim, tem um processo também do roteiro, que às vezes, tipo, você grava uma cena e a cena não se encaixa, você vai e refaz de novo, a gente sabe que é muita correria. Eu falo isso por experiência própria, que eu faço as figuração aí da vida nas novelas da Globo, Record, como eu contei aqui para vocês. E eu sei que quando o diretor vê que algo não tá legal, ele pede para voltar a cena, volta de novo até a cena se encaixar. Que eles até falam pra gente, ó, vocês vão vir pra cá, mas não tem hora de ir embora. Vocês já pedem 12 horas já de disponibilidade. Como é que foi o processo de criação do filme? Legal, então, tem um pouco a ver com a última pergunta, né? A parte da criação do filme tem muito a ver com a parte de preparação. Tudo na vida é assim, eu falo muito isso pra galera quando tá realizando um projeto, seja projeto artístico ou projeto, sei lá, vou viajar. Vou viajar, eu tenho 3 opções aí, né? A primeira é pegar a mala e viajar e ver qual é. Então eu vou realizar sem planejar nada. A segunda é ficar 2 anos planejando para depois viajar, achando que vai ser a viagem perfeita, e descobre que teve furacão, fechou a fronteira, gripe suína, sei lá. E aí você vai ter que se adaptar, né? Que é o extremo do planejamento. E tem o equilíbrio disso, né? Que é o mundo ideal para tudo na vida, que eu planejo, mas eu tô livre ali, sabendo que vão acontecer coisas que vão ser improvisadas ali na hora. Seja porque eu descobri uma coisa nova que me encantou mais, eu adapto o roteiro, ou seja porque alguma coisa que eu planejei não vai dar para fazer e eu preciso cancelar isso, mas eu coloco outra coisa no lugar. Né? Então, a mesma coisa vale para fazer filme, fazer novela, fazer peça de teatro. Cara, é fundamental o planejamento. Mas é fundamental o equilíbrio entre um planejamento, que vai durar um certo tempo, com a realização dele. Porque se eu só vou fazer o filme, eu vou ter tanto erro, mas tanto erro, que o tempo de execução é impossível para mim fazer esse filme numa diária. Se a gente faz isso sem um planejamento adequado. Agora, se eu ficar 1 ano planejando, não vai adiantar muito também, porque a gente estraga, a gente tira o brilho da coisa. Ela perde... É igual ficar, sabe, fazendo comida, tentando temperar demais, chega uma hora que não faz sentido mais aquilo. Sim. Então, o processo desse filme foi interessante porque ele levou o tempo que ele tinha que levar. Ele precisava de um planejamento, de uma criação que envolvia passar por atores, porque o filme...
Ele é um filme, ele é um curta-metragem, mas ao mesmo tempo ele é também um processo de desenvolvimento desses atores que estão criando esse filme. É uma equipe que tem gente ali que está fazendo talvez o primeiro filme, tem gente que está fazendo, não é o primeiro, mas é o primeiro que tem um cuidado desde o início do roteiro até a execução, direção, edição desse material, distribuição do filme que vai ser feita, com parceiros e apoiadores, né? Então, para mim, assim, a preocupação que eu tive foi de que a gente entrasse no dia no set de filmagem, que tinha sido combinado de ser uma diária, sabendo tudo que tem que fazer. E que eu falei muito isso pra galera, principalmente pro elenco. Gente, quando a gente entrar no dia do set, a gente não vai ter ensaio mais. Vai ter um ensaiozinho de cena pra entender marca e tal. Então, assim, eu preciso que não só a equipe esteja sabendo o que vai realizar, mas principalmente os atores estejam sabendo o que vão realizar. E claro que a cena ganha vida igual no palco, tem uma vida ali que só acontece naquele momento, mas ao mesmo tempo você está escorado por uma série de ensaios de seu texto, entonações, marcação, conhecimento de personagem, para que isso aconteça. Então o que a gente fez foi que lá no começozinho dos encontros, a gente fez aqueles encontros de linguagem que eu te falei. Vamos entender que linguagem que vai ser feito o filme. Aí fizemos pequenas leituras sobre isso. Quando a gente definiu mais ou menos qual era a abordagem que a gente ia ter, qual o caminho que a gente ia seguir enquanto narrativa, aí a gente começou a treinar o elenco. Para o elenco estar entendendo uma certa homogeneidade que é fundamental para a gente não ter, sei lá, pessoas aqui falando mais rebuscado, com pessoas falando mais coloquial, pessoas parecendo que estão fazendo um filme de época, outras fazendo um filme ultra realista, entende? Então, isso é muito ruim numa obra de arte. E às vezes acontece em projetos como novelas e tal, quando tem vários diretores que não conversaram com o diretor geral. Isso pode acontecer em novela, porque novela, por exemplo, tem vários diretores. Sim. Mas eu tenho um diretor que assina a direção geral ou direção artística. E é fundamental que todos os diretores estejam alinhados com esse diretor, porque esse diretor vai dar a visão, vai dar o conceito da obra. Então, isso é repassado para o elenco, ou deveria ser, né? Por isso que quase todo trabalho hoje grande tem um preparador de elenco, que uma das principais funções é garantir a homogeneidade da linguagem. Muito mais do que preparar um ator. Porque se é um ator de verdade, ele não precisa de uma preparação de um personagem e tal. A não ser que seja uma coisa muito específica, né? Mas os atores se preparam. Agora, o preparador, ele vem com uma função de inserir bem aquele personagem numa obra. Principalmente quando é um ator que vai fazer uma participação que não sabe, como novelas da Record, que é uma série de época, religiosa, etc. Então, como que eu entro nessa obra sem ter estudado muito sobre ela? Tem um preparador fazer esse papel auxiliar. Então, nesse filme, não precisou disso porque era um filme relativamente tranquilo a história dele. Uma narrativa de um drama, suspense, fantasia, mistério, mas que a gente tinha que entender que, bom, já que a gente tem essa história tranquila, que não tem que estudar pra caramba o contexto histórico dela, por exemplo, então todo mundo tem que estar falando a mesma linguagem. Então as primeiras leituras foram muito focadas nisso, em garantir que o elenco tivesse à vontade, que o elenco tivesse entendendo a linguagem que estava sendo feita ali e que a partir disso eles comecem a se divertir, que é o principal para o ator. Como é que a gente tá à vontade aqui, entendemos que jogo que a gente tá jogando é tênis, é futebol, o que é que a gente tá jogando? Ah, tá, é futebol. Então agora vamos brincar, né? E a partir dessa brincadeira foi quando entrou, por exemplo, a Nath para ajudar. Eu fiz uma primeira preparação dos atores, muito focados realmente em dar essa primeira linguagem e ajudar eles a entenderem o que eu queria e o que eu estava propondo a eles enquanto direção também. E depois veio a Nath fazer um trabalho de lapidação em cima disso, né? De como que cada personagem poderia ganhar camadas de aprofundamento e como que as duplas, os núcleos, né? O casal, os amigos e tal, eles podiam ganhar relacionamento. Ela trabalhou muito mais em cima disso. E aí a gente foi, numa etapa final dessa criação, a gente começou a entender os cenários e as possibilidades de câmera, para que existisse a técnica entrando ali com muito conforto para eles. Eles entendendo onde é que está uma cama, se tem uma cena de cama, onde que tem uma movimentação ali, se a câmera tem um movimento de câmera específico. E a partir disso a gente está tecnicamente ancorado também, respaldado, para finalmente, quando eu disser, galera, domingo a gente vem só para gravar, eles já sabem exatamente o que fazer. Entende? Não sei se a Nath quer falar de repente um pouco sobre a preparação nível 2 aí, como é que foi quando você entrou nessa etapa? Eu acho que é bem isso que o Vitor está falando mesmo, não tem muito a acrescentar. Quando eu fui chamada para fazer esse projeto, a minha ideia era mais exatamente... a galera já sabia bem qual era o personagem, o que tirando... A gente teve algumas mudanças de personagem de última hora, assim, que foi bem forte pra gente. Que acontece em qualquer projeto, na verdade. Acontece na televisão Acontece o tempo todo. E aí, a gente teve uma mudança uma semana antes da filmagem e algumas outras 3 semanas antes da filmagem. E aí, quando eu entrei, foi mais exatamente para dar... É isso que o Vitor falou, cores. Né? Eu trabalho muito com o lado psicológico do personagem. Então, a gente pegou
esmiuçou bastante a história de cada personagem para entender exatamente de onde é que estava vindo, para onde é que estava indo, o que acontecia com o personagem enquanto ele não estava em cena, para a gente poder dar esse estofo para o personagem na hora que entra, exatamente para poder agilizar a filmagem também, para o personagem não entrar perdido, né? Que às vezes pode acontecer. E aí foi basicamente isso. Aconteceu sobre o que ela falou, sobre o estudo do personagem, foi o que eu estava conversando com você, né? Que eu fazia já curso de teatro, só que eu dei uma parada, e eu dei uma parada no momento que a gente estava criando um espetáculo, que era sobre a família Addams, e o meu personagem seria o Tropeço. O pessoal olhou assim, altão. Pô, tá idêntico o personagem, não precisa nem de figurino. Aí, só que ele é um personagem que é muito sério, ele é muito fechado. E eu sou um cara muito brincalhão, cara. Eu, até no curso de teatro, eu fazia piada com o pessoal. Aí eu falei, caraca, e agora? Recebi o personagem, como é que eu vou fazer para entrar num cara sério? E eu falo muito em gíria. Aí vem o que o Vitor falou, a linguagem. Sim. Falei, caraca, e agora? Comecei a assistir lá as peças que tinha disponível no YouTube. Falei, pô, o cara não tem uma palavra, o cara só... Esse é o vocabulário dele, né? É tipo o Groot, né? Groot, eu sou o Groot. Eu sou o Groot, é esse mesmo. Falei, caraca, mano, como é que eu vou entrar no personagem? Precisou de um tempo para poder dedicar. E quando eu sentia que eu não estava dedicando bastante tempo pro personagem, até a professora no curso falava, ó, se você não se dedicar, eu vou te tirar do espetáculo. É isso. E é o que a Nath falou, a importância do cara poder se dedicar ao personagem, fazer o laboratório, né? Que é um psicológico do personagem. Essa coisa do laboratório é legal. Eu tô fazendo um filme agora sobre vela, sobre velejadores. E aí eu falei, cara, eu preciso aprender sobre vela. É o mínimo, assim. E aí, enfim, comecei a treinar vela, tô velejando agora. E é uma coisa muito legal, porque esse processo me lembrou muito de um dos motivos, assim, porque eu escolhi ser ator, né? Como é que você, como ator, você vai lidando com uma série de experiências completamente novas e que você se vê com a oportunidade de se desenvolver em novas áreas, novas habilidades. É uma oportunidade, não é uma obrigação. Mas que é uma oportunidade que aquilo que você se desenvolve como ser humano te melhora como ator. E aquilo que você se desenvolve como ator te melhora como ser humano. Né? Por isso que é a profissão perfeita. Porque eu sendo um ser humano melhor, eu sou um ator melhor. E sendo um ator melhor, eu sou um ser humano melhor. Então isso é muito legal, porque isso eu lembro lá no comecinho, quando eu comecei a fazer teatro, foi uma das coisas que me apresentou, assim, essa possibilidade como carreira, que foi, cara, que a minha carreira é tá fazendo coisas a mais, assim, aprendendo a andar de moto, de carro, de barco, helicóptero e tal, isso ajuda a minha carreira? Que maneiro, eu gostei disso, né? E outras coisas mais, né? Aprender línguas vai te ajudar, aprender, sei lá, sobre filosofia, psicologia, dança, canto, tudo isso ajuda, né? Claro que você não precisa fazer tudo, mas tudo que você fizer te ajuda, né? Inclusive aprender a lavar louça melhor, aprender a varrer a casa melhor, aprender a lidar com as pessoas melhor. Então isso é uma coisa muito bela da profissão, da arte como um todo, mas muito da do ator, porque a do ator somatiza o nosso corpo, né? O nosso corpo nossa voz, nosso ser, apresenta a expressão disso tudo que está na gente. Então isso é uma coisa muito legal da profissão. Então mais um motivo, assim, dos atores novos, os que querem ser ator de fato, não os que querem só tá na mídia e tudo mais, porque tem outros caminhos para isso, é entender que um dos caminhos também de se tornar um ator melhor e que acontece melhor no mundo é adquirir experiências novas e de estar conectado com coisas novas, com pessoas novas, de verdade, genuinamente, né? Então isso é uma coisa muito bela da profissão que eu acho que tem a ver com o que você falou, assim. E, assim, a gente chegou num ponto que eu falo que é o ponto importante da entrevista. Você, como ator, você já tem bastante tempo como ator, né? E como é que é ser ator no século XXI, que é um século da tecnologia? Cara, é uma loucura, assim. Depois eu quero ouvir a Nath também falando sobre, mas tem algumas coisas, assim... Eu sou meio mediador, né? Eu sempre vejo o lado bom e ruim, vou equilibrando,
pra gente entender as mil perspectivas da mesma coisa. Então, Lua em Libra, sabe? eu sou bem o arquétipo do mediador, o cara que não quer arrumar confusão. Mas é verdade, mas é isso. Na verdade, o que eu faço é ser uma ponte para todo mundo ver perspectivas diferentes da mesma coisa. Então, o lado ruim do que a gente vive hoje enquanto profissão o ator está sendo jogado de lado em detrimento de influencers, em detrimento de todo mundo que não é ator, né? Então, a profissão do ator, de fato, hoje, são poucas pessoas que buscam. As pessoas buscam quem dá números, quem dá mídia, quem... Então, assim, se a pessoa tem 10 milhões de seguidores, vale muito mais do que um ator que tem 10 milhões de anos de experiência, né? Então, isso para muitos lugares, não para todos os lugares e nem todos os profissionais, logicamente, mas isso está acontecendo com grande frequência. E aí acontece um efeito cascata disso, uma bola de neve, que aí o ator acaba se sentindo frustrado na própria profissão e muitos atores geniais acabam largando a profissão. Alguns caindo por esse lado de tentar virar influencer, outros, sei lá, indo abrir restaurante, indo vender pizza, porque realmente entendeu que o que ele ama de fato, que esse ator ele não consegue mais realizar no mundo que a gente vive atualmente. Pelo menos não da maneira como ele gostaria, com dignidade, com uma trajetória de carreira, né? Então isso é um lado muito complicado. Então a gente vive um mundo que realmente ainda está muito embaralhado com essa questão, principalmente dos influencers e tudo mais. De maneira nenhuma falando contra os influencers, tá? Que é uma carreira possível e que existe um nicho para isso. Aí vem o outro lado da moeda, né? E aí eu treino muitos atores novos a isso, no treinamento de teatro, TV, cinema e tal, que é a gente entender, tá? A partir dessa informação, o que a gente faz? Como é que a gente se entende? E aí tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, publicidade, por exemplo. Geralmente a primeira forma de seleção de pessoas, não só de atores, para publicidade é foto. Então a pessoa vai olhar para você, a partir da tua foto ela vai entender se o teu perfil se enquadra naquilo que a marca propõe ou não. A partir do tom de cabelo, tom de pele, etc. Tamanho, né? Então a partir desse momento, foto, não precisa ser ator. Pode ser modelo, pode ser influencer, pode ser não ator, pode ser nada. Se eu tenho uma foto ali que encaixa com o que eles querem, tá valendo. A segunda forma, geralmente, é mandar um vídeo de apresentação. Você falando com a tua voz, tua apresentação e tal. E às vezes eles pedem uma claquetezinha também, você girando, para ver como é que você é, fisicamente, de lado, sorrindo, não. Até aqui também não precisa ser ator. Até aqui se você souber falar minimamente, se apresentar e não tiver tanta vergonha da câmera assim, você pode até fazer um comercial. Tá tranquilo. Se esse comercial não exigir o registro profissional de ator. Tá. Só que existe uma última etapa, que é quando eles precisam de alguém que saiba fazer uma cena, reagir, trazer um personagem, às vezes dramatizar alguma coisa, às vezes fazer uma cena mais complexa um pouco. Aí o que eles geralmente pedem para essas pessoas na seleção? Um vídeo de cena. Que pode ser um monólogo, pode ser uma cena, pode ser outra coisa. Aqui começa a ter que exigir atores. E aqui o influencer não vai ganhar da gente. Aqui o modelo não vai ganhar da gente. E assim por diante. Então aqui nesse primeiro mercado, os atores têm que entender que aqui eles não estão competindo só com atores, então tá tudo bem ter várias pessoas competindo com esse lugar. Agora, se chega no lugar onde o ator é exigido, eu preciso de um ator, e o ator não dá conta, então você não está fazendo o seu trabalho direito. Então, cada vez mais, é importante que os atores entendam algumas coisas. Uma delas é que você tem que ser um ator bom no que você se propõe a fazer, especializado nisso. Porque se você for chamado para fazer um papel em que espera-se um ator e você não entrega como ator, o que você está fazendo? Porque antes disso, não precisa ser ator. Mas, ao mesmo tempo, é entender que eu não preciso me sentir tão frustrado assim, porque tudo bem estar frustrado, se eu tô perdendo papéis, assim, publicidade, outras coisas mais, que não são para atores. Porque ali não está exigindo que eu seja ator, se eu sou um ator. Ali está exigindo que eu seja uma pessoa com rosto X e uma voz Y tamanho Z. Entende o que eu quero dizer? Então, isso, por um lado, hiperespecializa a gente no que a gente faz de melhor. Então, se eu quero ser ator e eu quero me realizar como ator, eu vou buscar lugares que estão buscando atores de verdade. Isso restringe o nosso mercado, fato que sim. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas entendem que quando elas estiverem precisando de um ator, elas vão buscar pessoas como nós, que somos atores, né? Então, tem esses dois lados da moeda. Isso não tira o problema inicial, que realmente a gente vive um mercado bem sucateado hoje, mas, ao mesmo tempo, isso traz uma luz, que é a mesma luz que traz do teatro com relação ao audiovisual, em que o teatro cada vez mais tem que ser teatro, para que as pessoas queiram ir ao teatro, porque senão, se ele só é algo visto, assistido, eu posso fazer isso no meu celular, eu posso fazer isso no stream, na televisão, se eu só vou assistir alguma coisa. Então o teatro cada vez mais está precisando e buscando se tornar uma experiência, porque essa experiência presencial, física, eu só consigo ter no teatro. Eu não consigo ter dentro do metrô com meu celular e fonezinho de ouvido, né?
A mesma maneira os atores. Os atores têm que se mostrar como atores cada vez mais. E não como um rostinho bonito, uma voz interessante. Porque senão eles estão perdendo para modelos, influenciadores, não atores e etc. Então, assim, essa é a visão que eu tenho sobre esse mercado hoje, que ainda está em mudança, assim, é um mercado muito recente para todo mundo. Todo mundo que está esbarrando na ideia de influência, seja no setor que for, inclusive não no artístico, é muito desafiador esse momento que a gente está vivendo. Mas, ao mesmo tempo, é um momento da gente, como todo ciclo do mundo, da vida, a gente entender e voltar para a essência, voltar para o propósito inicial. Da gente ser muito melhor naquilo que a gente se propôs enquanto propósito, realmente, enquanto ator, nesse caso. Sim. E o que tu falou que é algo recente, porque o que eu me lembro, antes da pandemia, tipo, não era como depois da pandemia. Essa profissão nova que o pessoal está querendo ser, influencer, surgiu no meio da pandemia, onde as pessoas ficaram mais dentro de casa e o único entretenimento que elas tinham era o telefone ou a televisão. E cresceu muito na pandemia. Sim. E assim, como é que foi a reação do elenco quando recebeu o roteiro do filme? Teve alguma reviravolta? Eu não estava nessa parte, primeiro né? momento? Eu não estava nesse primeiro momento. Quando então... recebeu o roteiro do filme? Sim. O primeiro momento eu também não tava, porque na verdade eles chegaram pra gente... Eles se reuniram, né? Eles já tinham tido o roteiro, Quando eles chegaram pra mim, assim... O que acontece foi isso, teve um primeiro momento de tentativa de fazer o filme, entre eles mesmo, de maneira experimental. E aí eles gravaram algumas cenas e tudo mais, me mostraram, eu vi que tava um material bem inicial, assim... E aí me propuseram fazer o filme de novo, do zero. Aí foi quando eu fui apresentado ao roteiro e ao grupo. Mas esse grupo já conhecia o roteiro antes de mim, né? Então, o que eu poderia falar sobre isso foi a fase que eu apresentei um pouco a adaptação desse roteiro e a proposta de linguagem da abordagem da direção. E foi super bem recebido, assim, foi muito legal. Eles falaram, eles tiveram um pouco a sensação de que, agora vamos fazer de verdade. Mas não no sentido que antes não tivesse sido tentado fazer de verdade, mas que faz diferença conforme você vai lidando com uma coisa que a Nath fala, profissional que sabe o que tá fazendo, sabe? E cara, é isso, a gente, apesar... tudo tem gosto, então você pode ver o filme e falar, não gosto do filme. Você pode ver a abordagem da linguagem e falar, não gosto da abordagem da linguagem. Você pode ver tudo e falar sobre isso. Mas o fato é que a gente, por exemplo, quando fez esse filme, se propôs a tomar decisões e a selecionar escolhas que a gente sabia por onde estava caminhando para que fosse a melhor experiência para todo mundo. Tanto para o público quanto para o elenco, porque no final das contas ele é um projeto que é de um grupo, né? E que eu fui contratado para fazer esse projeto. Obviamente eu abraço o projeto, porque se eu não acreditasse em nada eu ia dizer não. A Nath, mesma coisa, quando ela entrou, ela abraçou um pouco por mim, um pouco pela galera, um pouco pelo filme, um pouco por tudo, na né? verdade, quando eu fui lá, eu fui lá na escola, porque eu dou aula lá na escola. E aí a galera tava lá reunida, aí eu sentei com eles e a gente começou a bater um pouco sobre os personagens e tal. Mas até então eu não tava no projeto. E aí o Bruno, a galera falou com ele, falou, tenta trazer ela pro projeto e tal. Eu falei, tá. Mas acho que tinha batido um papo já com a galera sobre os personagens. Não, exatamente, foi nessa. Eu tava lá sentada, a gente tava sentado lá fora, conversando. E aí eu comecei a trazer um pouco sobre esse olhar psicológico, que é a forma como eu costumo trabalhar. Sobre os personagens, e aí a gente foi conversando, e aí começou a aparecer algumas coisas, e começou a ficar algumas coisas um pouco mais interessantes. E aí, depois disso, o Bruno pediu para me trazer para o projeto. E aí eu entrei. Então, foi há pouco tempo, assim, que eu tô... Pô, top. Cara, eu vendo as perguntas que o pessoal manda para mim, cada pergunta assim que eu fico até o apresentador fica perdido, pessoal. Isso acontece muito. Inclusive essa aqui que está aqui no nosso roteiro, qual foi a cena mais difícil de gravar e o porquê? Qual o motivo? Fala tu, vamos ver se vai ser a mesma. A mais difícil de gravar... Olha, eu vou te falar que no dia da gravação mesmo, nenhuma cena foi difícil de gravar, né? Nenhuma cena. As coisas saíram bem conforme planejado, assim. Mas eu acho que tem uma cena... Como é que fala isso sem dar spoiler? Não sei. Tem um momento que é a reviravolta, assim. Da revelação? É. Essa é a cena mais difícil. Que
um personagem, ele sai de um lugar e ele entra em outro completamente diferente. E ele acusa o culpado. E eu acho que essa cena, pela densidade dela, foi a mais difícil. Na verdade, por tudo, porque é a cena que mais tem personagens envolvidos. Então, tecnicamente, ela é mais ousada, porque a locação desse ambiente era pequena. Então, por exemplo, tinha pouco recuo de câmera. A gente tinha que fazer uma luz rebatida, porque a luz ia estar muito em cima das pessoas. Então, tudo era rebatido, tudo era... né? Então, assim, tecnicamente, ela era mais desafiadora. Pensar os eixos que a gente ia fazer para que tivesse aproveitando num tempo reduzido, que a gente não tinha 3 dias para filmar isso, tinha só um. Num tempo reduzido, com uma economia de planos, mas ao mesmo tempo com artisticamente pensando como que a gente conseguia cumprir bem a narrativa daquela cena, que era dramaticamente a cena mais desafiadora também do filme. E que ainda tinha esse lado que ela falou, que era uma cena que tinha uma reviravolta e que um dos personagens ali dava uma afundada, assim, emocionalmente falando. Pelo menos 2 personagens. Então, ainda tinha isso, assim, que pros atores era a cena mais desafiadora desses atores também. Então, era a cena mais desafiadora pra equipe, era a cena mais desafiadora pro tempo de set, era a cena mais desafiadora pros assistentes de direção, que era ela, era a cena mais desafiadora pra quase todo o elenco. Não, e aí, um dia antes, a gente ainda recebeu um telefonema desse ator, dessa atriz, que ia ter essa reviravolta, falando que precisaria sair... mais cedo. Muito mais cedo. E todo o cronograma estava feito para essa cena ser a última, exatamente para a galera ir sentindo o set, né? E entrando nesse clima. E aí, um dia antes, a gente recebe essa mensagem falando que essa pessoa ia ter que sair bastante tempo mais cedo, assim. 2h30 antes do fim do set. E a gente falou assim, caraca, tem que mudar tudo, vambora. Mas aí a gente mudou. Mas assim, foi um problema que a gente viu que tinha encaixe, né? Tanto é que a gente mudou o planejamento, mas ainda assim ficou previsto para que um fim da cena fosse gravado até o horário que ele tinha que sair, essa pessoa. E a gente terminou exatamente no horário, assim, atrasamos talvez 10 minutos a saída dele. Então foi interessante, porque tem isso também, a gente corre, fazer cinema em geral, a gente corre alguns riscos. O risco de atrasar, o risco... Mil coisas. Imagina que você está alugando uma casa, por exemplo, super cara, como Ainda Estou Aqui alugou uma casa lá na Urca, e você aluga por 3 dias e você precisa do 4º dia para gravar. Esse 4º dia representa muito dinheiro a mais. Ou, pior, pode ser que não dê. Equipe, né? Não, e pior, pode ser que o 4º dia não seja possível alugar, porque já está alugado para um outro projeto. E aí, como é que você faz, né? Então, assim, tem situações em que é muito complexo você atrasar um set de filmagem. E tem situações que não, que é isso. Paga 1 hora a mais de cachezinho da equipe, porque não teve um grande problema sobre set, nada do tipo. Então, nesse caso, essa cena, ela acumulava, acho que talvez, todos os desafios de todas as áreas, mas ao mesmo tempo não era nada que a gente não conseguisse brigar tranquilamente com as armas que a gente tinha. Então, foi super bem resolvido e a gente tocou o set, todo mundo fez bem a cena, então foi acima das expectativas, assim, foi bem melhor do que os ensaios, por exemplo. Então, foi bem bacana, acho que realizou super bem. Pô, é top. Cara, a gente tá falando sempre do Bruno aqui, né? Cara, o Bruno, ele tá fazendo um marketing muito incrível do filme. Todo dia ele tá lá postando lá nos status e eu perturbando. E aí, mano, como é que quando vai estrear, mano? Tô a fim de assistir, mano. E... assim, eu queria que vocês contassem um pouco da trajetória de vocês como atores, diretores também. Começar aqui pelo Vitor. Pode ser. Cara, como é que você descobriu o dom que você tem para arte? Do nada, de paraquedas. É interessante isso. Assim, eu nunca quis ser ator. Nunca foi uma coisa que eu vislumbrei profissionalmente falando. Na verdade, quando eu era mais novo, eu nem sabia que ator era uma profissão. Eu não era o tipo de pessoa que frequentava. Minha família nunca era muito consumidora, culturalmente falando, assim. Não era. A não ser, claro, ouvir música em casa, às vezes quando ir num show. Mas não é o tipo de... Minha família não era o tipo de pessoa assim que, vamos no museu, vamos numa peça de teatro, então eu não consumia nunca, né? Mas a vida vai mudando conforme a gente vai caminhando pelo nosso próprio caminho, pela nossa trajetória. E aí eu comecei a me envolver com pessoas que estavam estudando teatro e tudo mais. E aí, num determinado momento, eu descobri que tinha reaberto um curso lá perto de casa. E para encurtar a história, eu fui lá fiz uma aula experimental e tudo mais, porque eu queria fazer o teatro como
Porque eu via que as pessoas entravam no teatro e saíam pessoas melhores. Eu falava, cara, tem alguma bruxaria nesse lugar aí que eu quero entender o que acontece. Que as pessoas entram meio mais ou menos e saem mais ou menos aprimoradas, assim, né? Saem pessoas interessantes. Mais do que menos. Saem pessoas meio transformadas. A pessoa entra estranha e continua saindo estranha, mas é um estranho interessante. Então, assim, aí eu fui lá com essa intenção de entender esse lugar a partir de mim, me desinibir, porque eu era uma pessoa tímida, enfim, e melhorar como ser humano, nessa intenção totalmente de aproveitar na minha vida pessoal. Só que assim, o primeiro mês lá já era. Já comecei a estar experimentando o lugar do ator e eu já vi que o negócio dialogou bem comigo. E aconteceu uma coisa curiosa, que nessa escola que eu fui, na época, o primeiro módulo, os próprios alunos faziam uma pecinha para os professores. Era como se fosse uma peça de conclusão, só que todo mundo de preto, né? Uma coisa bem neutra, para ninguém ficar se preocupando com cenário, figurino, nada. E era apresentado para os professores. Só que era um espetáculo, né? E aí pediam lá para alguém da turma ser indicado como líder lá para dirigir a peça. E me indicaram. Eu falei, gente, vocês são loucos. Porque eu não vou ao teatro, eu nunca fiz teatro na minha vida, eu vou ser o diretor também da peça. E pior, era Shakespeare ainda por cima. Eita! Que eu nunca tinha lido também direito, né? E aí, só que pelo menos, aí o professor foi engraçado, porque o professor virou assim, não, mas a peça vai se chamar Comédia dos Erros, então vocês podem errar à vontade, pode ficar tranquilo. e óbvio, foi um desastre, mas foi um desastre super gostoso, porque foi isso, ao mesmo tempo que eu estava tendo uma primeira experiência como ator, eu estava tendo também uma primeira experiência como diretor e uma primeira experiência como adaptador. Então, eu já comecei ao mesmo tempo ali a estudar dramaturgia, direção, produção, atuação, tudo junto, né? E aí, quando foi pro módulo 2, que já começou a entrar um pouco cenário, figurino, a nossa turma que tinha que fazer também. Isso é uma coisa que eu sinto falta em algumas escolas hoje em dia. É de botar o ator pra botar a mão na massa, sabe? Sim. Ainda que não fique incrível, não tem problema. É só pra ter uma experiência com aquela coisa. Então, a gente fazia a nossa maquiagem, nosso figurino, nosso cenário. A gente fazia tudo, né? No módulo 2. E era super legal. E aí, enfim, no módulo 3, foi quando eu peguei um personagem de fato, fazendo o Amado Ribeiro no Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues. E eu tive uma primeira experiência percebendo que o jeito como eu estava fazendo o que eu estava fazendo não era eu. Sabe? Aí teve um clique, eu falei, cara, que interessante. Acho que talvez eu possa ser ator. Enfim, aí me formei e tudo mais, tempos depois. E aí eu comecei a ser chamado para trabalhar em teatro, para fazer publicidade e tudo mais, enquanto eu seguia outra carreira também, que eu sou administrador, né? Estudei administração na FRJ, enfim, trabalhei na Shell e tudo mais. Foi uma experiência super bacana. Então, eu seguindo 2 carreiras ao mesmo tempo, enquanto estava estudando 1000 coisas. E aí, em um determinado momento, para encurtar a história, eu resolvi profissionalizar. E aí voltei, fiz uma segunda faculdade de arte cênica, fiz vários cursos de especialização, pós-graduação, e fui seguindo. E eu sempre era chamado para dar aula. Sempre era chamado para estar em frentes diferentes. E aí eu comecei a ver muito isso, né? Porque, na verdade, o Leonardo da Vinci falava muito isso. O ser artista, na verdade, é ser curioso. E eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar, e continuo sendo até hoje. Só que é como se fosse um copo que enche de água, né? Você enche muito de água, tem uma hora que tem que transbordar para encher de água de novo. Então, eu sempre fui uma pessoa que estudava muito, mas eu sentia necessidade de passar adiante para que eu conseguisse estudar muito de novo. Então, através disso, eu começava a dar cursos, oficinas e tal. Então, foi quando eu comecei muito a dar aula. Porque eu estudava uma coisa, adorava aquilo, falava, gente, eu tenho que passar adiante. Eu começava a dar aula com meus amigos, com a galera, comecei a criar oficinas e tal. Então, foi nesse meio do caminho que eu vi essa multiplicidade, assim, da carreira que eu tenho hoje. Aí foi quando eu fundei o Centro de Investigação Artística, inclusive, que está ali, que é onde a Nath dá aula também. Foi muito desse lugar de ter um espaço onde artistas pudessem se conectar, uns para dar aula, outros para ter aula, outros para realizar projetos. Então a gente lá faz peça de teatro, faz filme, faz exposição, performance, faz de tudo. Hoje ele é um ecossistema criativo, né? Ao mesmo tempo que é uma escola de artes, é uma agência de atores, é uma produtora, é um espaço de eventos e de grupos estarem lá. Hoje, enquanto a gente está aqui, por exemplo, está tendo lá aula de stand-up comedy com outro professor. Pô, né? Entendeu? Então, é um espaço muito múltiplo. E tudo isso surgiu muito dessa fome de realizar. Independente, assim, do que seja, a gente junta pessoas interessadas com caminhos interessantes. Nossa, boa essa frase. Pessoas interessadas com caminhos interessantes. Então, assim, a gente... Foi muito esse lugar que surgiu essa proposta. Então, foi lá para... Tem pouco tempo, na verdade. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Se perguntar qual é meu tempo de carreira como ator, se confunde com o meu tempo de carreira como diretor, que se confunde com o meu tempo de carreira até como professor. Porque eu comecei a dar aula meio que junto de quando eu comecei a estudar, né? Muito pra galera que tinha um pouco menos experiência que eu, e depois eu fui adquirindo mais coisas. E hoje eu tenho uns cursos de formação que eu dou e tudo mais. Mas a minha trajetória surgiu muito desse lugar de tentar me entender como ser humano no mundo e usar o teatro como uma ferramenta de aprimoramento pessoal
de desinibição e tudo mais, igual muitos executivos e pessoas de outras áreas fazem para melhorar como comunicadores, para melhorar como palestrantes, assim por diante. Então, o teatro ele não somente é uma ferramenta de profissionalização do ator, ele é uma ferramenta de uma comunicação 360 graus, né? E que, por acaso, algumas pessoas escolhem seguir isso profissionalmente, que é uma profissão que a gente sabe super difícil e árdua, mas que eu escolhi e larguei outras profissões por causa disso, e hoje sou muito feliz, apesar de todos os desafios que existem, porque eu acordo e durmo todo dia feliz, sabendo que eu estou fazendo o que eu amo. Isso é muito legal. Isso poucas pessoas têm esse privilégio, que a gente sabe que é muito difícil e que não isenta as outras dificuldades que a gente tem na nossa profissão, mas eu acho que a arte, ela me encontrou nesse lugar de que a gente trabalha muito a partir do amor, sabe? De entender como é que a gente ama um grupo, ama um personagem, ama uma proposta, se alimenta de saberes, estudos, conhecimentos e trabalha muito a partir de uma frase que eu não sei se a gente já falou aqui, acho que não. Acho que foi em outro podcast. Mas uma frase que eu falo muito pra galera, que atuar é treinar a empatia. É você se colocar no lugar do outro, pensando como o outro, sentindo como o outro e agindo como se fosse o outro. E trabalhando essa ideia de que atuar é essencialmente se colocar no lugar do outro para entender tudo a partir do outro e não a partir de você, o que acontece é que a gente se torna um ser humano muito melhor. Porque eu paro de olhar um acontecimento, uma experiência, um julgamento sobre a minha ótica, sobre a minha história, sobre como eu faria. Não interessa como eu faria. Aquela pessoa com aquele pensamento, aquele entendimento, aquela história, aquele ambiente que ela vive, ela tomaria outro tipo de decisão. E eu entendo esse lugar, ainda que eu não concorde, né? Imagina que eu faço isso com você, eu faço isso com ela faz isso comigo, ela faz isso com você. No mínimo, a gente cria um diálogo entre a gente e a gente para de conflitar tanto, porque eu não faria o que você está fazendo. Não interessa, porque eu não sou você. Eu não faria o que você está fazendo, mas você faria. E o máximo que pode acontecer, a partir dessa visão, eu tentar te mostrar uma outra visão para, quem sabe, você mudar a sua, se eu acho que realmente a sua pode estar indo por um caminho errado. Mas não a partir da minha visão, eu queria que você tenha a minha visão, sabe? Então, isso é muito legal, porque isso foi um dos lugares que me encantou, assim, quando eu comecei a estudar teatro, e depois cinema, televisão, etc., é esse lugar da gente se encontrar como seres humanos e, através dessa arte, a gente tornar o mundo melhor. Tem várias maneiras de fazer isso, mas o teatro com certeza é uma delas. Ai, achei lindo isso. O meu não foi nada disso. Até se comunica um pouco, mas não teve nada. Achei bem mais legal a sua resposta. Mas tudo bem, quem quer fazer também pra ficar famoso. Então, mas vamos ter empatia, né? Vamos lá. Eu sempre quis ser atriz. Desde muito, muito, muito nova. Admiro muito quem sempre eu acho mais legal. Eu sempre quis querer ser ator. Não, eu sempre quis ser atriz, assim, desde que eu me entendo por gente, sempre quis ser atriz. Sempre fui muito tímida também, mas sempre quis ser atriz. Não sabia exatamente como que eu ia conseguir, mas sempre quis ser atriz. E aí eu comecei a fazer curso de teatro muito cedo, com 10, 11 anos, e com 14 anos eu já estava fazendo algumas peças profissionais, assim. E com 21 anos eu tive o meu primeiro papel na televisão. E eu me lembro muito bem, e aí conversa com o que o Vitor estava falando, com o momento em que eu entendi que realmente era isso que eu queria, porque eu comecei a entender que, como atriz, eu conseguia mostrar que uma pessoa que era capaz de ajudar o coleguinha que estava precisando, também era capaz de roubar um banco, também era capaz de ir na igreja aos domingos, que também era capaz de desfilar nua no carnaval e também era capaz de casar virgem, e essa mesma pessoa era capaz de matar alguém. E eu acho que essa possibilidade de você mostrar o quanto que o ser humano é subjetivo e tantos, e aí também entrou no... Eu estou finalizando agora minha faculdade de psicologia por causa também desse pensamento. Eu falei assim, cara, como é que eu posso mostrar tudo isso, né? Que o ser humano é tão múltiplo e, ao mesmo tempo, tão único. Sendo atriz. E aí foi aí que eu entendi que realmente era esse o caminho que eu queria seguir. E aí, paralelamente a isso, eu comecei a sentir uma necessidade gigante de entender essa engrenagem. Porque isso daí é uma coisa que eu converso muito com os meus alunos e converso com qualquer amigo meu ou colega de profissão, enfim, que a gente tem essa ideia bem errada de quando a gente está num set de filmagem como ator, como atriz,
de que o nosso papel ali dentro dessa engrenagem é o maior de todos, e não é. Nós somos uma peça na engrenagem e a gente precisa do foquista, a gente precisa do cara de som, a gente precisa da pessoa que está varrendo, a gente precisa... Todo mundo ali está ocupando um lugar nessa engrenagem e a gente precisa de todo mundo para fazer essa engrenagem rodar. E aí, com isso, eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de ir para trás das câmeras também. Eu não tenho esse espírito idealizador, e eu também acho isso muito importante, assim, a gente entender onde que a gente se encaixa nos lugares. Assim, eu não tenho esse negócio que o Vitor tem, né, de pegar um projeto. Então, eu comecei a trabalhar como assistente de produção, assistente de direção, assistente de produção executiva no cinema, para poder entender melhor a forma que essa engrenagem funcionava, né? Para eu poder ver de fora como é que o cara do som se posicionava, onde é que o boom ficava, o que fazia exatamente uma assistente de direção. E eu digo isso assim, para os meus alunos e para os meus amigos e para os meus colegas de profissão, que eu acho muito importante, sim, a gente, em algum momento da nossa carreira, ir para trás das câmeras. Porque ali a gente entende realmente o valor de cada coisa ali no set e como que essa engrenagem funciona. Porque quando a gente está como ator, como atriz num set, a gente só é chamado para gravar ou para filmar, né, se é cinema ou televisão, na hora da nossa cena. E aí a gente acabou de filmar ou gravar e a gente sai do set de novo. A gente não vê essa produção se organizando, a gente não vê a luz sendo feita, a gente não vê esses detalhes, que não são detalhes, né? É a máquina funcionando. E aí foi isso. Aí eu comecei a trabalhar por trás das câmeras, além de trabalhar na frente delas. E eu me sinto muito feliz fazendo essas duas funções. Essas duas funções não, né? Essas 4 funções, porque aí eu vou para... Duas possibilidades. Né? Algumas possibilidades aí num set. E comecei a fazer psicologia pensando nisso, porque eu acho essa questão da gente ser múltiplo e único, eu acho isso muito interessante. E também sempre trabalhei nos meus personagens símbolos, então isso me conecta muito com Jung, que é um cara que eu gosto bastante. Tipo, minhas personagens sempre tiveram signos, cores, cheiros e coisas assim, símbolos, né? E foi isso que eu trouxe como professora, assim. O meu curso lá se chama Psicologia do Ator. E é isso. Ou seja, totalmente diferente. Deixa eu fazer uma pergunta. Como você falou que você recebeu a primeira oportunidade na televisão, como é que foi essa reação? Então, engraçado, né? Porque eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente tem muitas certezas. Então, eu sempre tive certeza de que ia dar certo, né? Hoje em dia, esse dá certo, eu sigo tendo certeza de que vai dar certo, e esse dá certo pode ser tanta coisa que, né, eu não sei exatamente o que ia dar certo. Mas eu já estava fazendo, eu tinha acabado de fazer uma peça chamada Carlos Machado, no Teatro Glória, que agora não existe mais, infelizmente, e eu era a protagonista da peça. Então, eu já vinha num caminho bacana no teatro. Então, quando eu fui chamada para fazer televisão, fazia sentido, assim, eu ser chamada para fazer televisão. Então, tanto que, na época, a minha maior preocupação era se eu fazer televisão ia me atrapalhar no teatro. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o meu diretor de teatro e falar assim, peguei esse papel, o que você acha? Vale a pena? E ele falou, vai ser muito bom para você, não sei o quê. Né? E aí eu fui, mas para mim fazia sentido, assim, fazia parte do caminho. E foi uma personagem muito legal. Foi na Globo, a novela Duas Caras, novela das 9, né? E eu fazia a Bijuzinha, que era a irmã da Andréa Biju. Então, era uma personagem bem bacana, assim, na trama. Foi bem legal. Rapaz, eu assim, né, nessa caminhada de figuração, já tem 1 ano já que eu faço figuração. E, por incrível que pareça, onde eu conheci o Tom, o roteirista né, do filme. Eu ia até falar errado aqui. É empolgação, pessoal. Isso acontece direto. E ele fez curso aonde eu almejo fazer, que é o CCPAC, aqui no Recreio.
Aí, conversando com ele, cara, como é que é a caminhada do ator? Depois que você finaliza o curso profissionalizante, tira o seu DRT, você que almeja a televisão ou o streamer, como é que é esse processo? Então, na verdade, tirar o DRT, né, que é o Registro Profissional de Ator, como é chamado DRT, mas ele é só o primeiro passo, é onde está começando a carreira, na verdade, né? É um dos caminhos. Porque é como se fosse, sei lá, tirar uma OAB do advogado, tirar um CRM do médico. Ah, tem um CRM. E daí, o que quer dizer isso? Quer dizer que você está autorizado a exercer a função de médico. Assim como a OAB quer dizer que você está vinculado à ordem do advogado do Brasil, né? Assim por diante. Mas o DRT é a mesma coisa, né? Que, enfim, para quem não sabe, DRT, na verdade, o nome está errado. Chama Registro Profissional de Ator ou Registro Profissional de Artista. Ele é emitido pela DRT, que é a Delegacia Regional do Trabalho. Então, a DRT é onde se tira o Registro Profissional de Ator. Mas é isso, no mercado a gente chama de DRT como um nome carinhoso, né? Um apelido popular. Mas só porque, de repente, alguém pode estar assistindo e falar que não sabia dessa informação, informação bacana. Então, mesmo. Então, bacana, que bom, já foi útil, né? Na verdade, DRT tá errado esse nome. DRT é o local, né? A gente vai na Delegacia Regional do Trabalho, ganhar um carimbo lá, antigamente na minha época era carimbo, né? Mas hoje em dia tem um cartãozinho lá que eles dão para você se registrar como ator ou como diretor. Antigamente era muito exigido também o de figurante, hoje não é exigido mais, e de outras profissões, mas existem os registros profissionais de artistas, né? Existe o sindicato, que é o SATED, e existe a Delegacia Regional do Trabalho, que é vinculado ao Ministério do Trabalho, que é onde emite o registro profissional, para dizer que você está apto a exercer profissionalmente aquela profissão, né? Então, no final das contas, é isso. É simplesmente um carimbo dizendo que você está autorizado a fazer isso. Tipo, tirar a CNH do carro ou da moto. Agora, quem tira a CNH sabe dirigir necessariamente? Nem não, né? sempre. Quanto motoqueiro aí que tem carteira e não sabe andar nada. Não sabe nada, né? Mesma coisa acontece com o ator, né? Então, assim, a grande verdade é quando você tira o seu DRT, se você passa, por exemplo, por uma escola profissionalizante ou cursos livres que tenham uma coisa legal, supõe-se que você tem uma base legal, uma base mínima. Então, isso que a gente espera de quem tem um registro profissional, um DRT. Né? Que já ouviu falar de quem é Stanislavski, que já sabe o básico ali. Né? Então, mas a partir daqui começa a tua trajetória. Porque quem acabou de tirar o DRT não tem nenhuma experiência profissional. Então, se eu quero me tornar um profissional, eu tenho que começar a adquirir experiência profissional. Então, eu lembro, uma vez um diretor me falou isso, e eu uso até hoje exatamente a mesma frase, que é: vai comer poeira de palco. O que é comer poeira de palco? É isso, cara, vai rodar, vai fazer peça ruim, vai fazer websérie ruim, vai fazer curta-metragem ruim, vai fazer coisa, vai fazer tudo. No começo tem que fazer tudo, porque você vai ganhando experiência do que fazer e do que não fazer. Em algum momento você vai começar a sentir, é meio intuitivo, você vai falar: cara, eu não quero mais fazer isso. Isso aqui eu não quero mais. Aí você começa a aprender a dizer não, que é fundamental pro ator e pra vida, né? Pro ser humano. É muito difícil pra muita gente, pra mim inclusive, mas tem que aprender a dizer não. Eu me lembro de um momento em que eu estava fazendo uma peça infantil que eu já fazia há um tempo, adorava fazer, era super legal, mas eu falei: cara, essa peça agora, no momento que eu estou de carreira, está me atrasando. Cheguei pro diretor, pra equipe lá e falei: gente, não vou mais fazer essa peça, porque eu estou buscando outros voos agora. A galera ficou mal, chorando, porque era uma grande família, e realmente era muito bonitinho, mas eu falei: cara, se for o caso eu volto, tá tudo bem. E aí não voltei, porque realmente aconteceu exatamente isso. Aquilo estava me ocupando um tempo, que estava me atrapalhando eu dar um passo além, que a profissão já estava me exigindo, eu já estava no lugar de dar um passo além. E eu comecei a trabalhar mais profissionalmente, né? Com outras questões. Então é muito isso, assim. Eu acho que a primeira fase do ator, seja ele com DRT ou sem DRT, é de fazer tudo. É o que o Brunão faz. O Brunão nem começou ainda uma trajetória profissional dele. Cara, ele já fez mais filme aí que muito ator profissional, mas tá correndo atrás, fazendo coisa pra caramba. Então ele tá se enfiando, ele vai fazendo tudo. Em algum momento ele começa a dizer, já falou pra mim uma vez: Vitor, isso aqui eu acho que eu não vou fazer não. Por causa disso. Eu falei: legal, já aprendeu a dizer não. Então tá começando a aprender a dizer não. Então tem esse lugar de que a gente passa por uma primeira etapa de poeira de palco, que tem que fazer tudo, seja no audiovisual, no teatro e tudo mais. Aí começa a entrar numa segunda etapa de aprender a dizer não, né? Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente passa por uma fase da arrogância, às vezes no comecinho, às vezes nessa etapa, quer dizer, agora eu sou profissional. E aí você começa, como profissional, a ficar julgando os amadores. Isso acontece com quase todo mundo, tá? Sim. Agora eu sou profissional, os amadores estão lá em outro lugar. Mas se todo mundo for feliz, a gente sai dessa etapa para uma etapa em que você vira um profissional amador. Essa é a etapa ideal que todo mundo tem que chegar. É aquele que é profissional, que trabalha
como arte, profissional do que faz, mas ele continua como amador. Continua com aquela chama acesa de que eu amo o que eu faço. Um ótimo exemplo disso foi quando eu estava gravando uma websérie amadora em Friburgo. E a gente estava gravando lá, super amador o negócio, mas super divertido também. Do nada apareceu o Martim da Vila, se eu não me engano foi o Martim da Vila que apareceu. Falou, gente, pô, muito maneiro o que vocês estão fazendo, posso gravar com vocês? Martim da Vila, tem anos, história, uma mega carreira. Pediu pra gravar com a gente. Na hora o roteirista, o diretor adaptou uma ceninha lá pra ele aparecer, como o próprio Martim, mas com umas falas e tal. E gravou lá com a gente e ficou, pô, ganhei meu dia, foi super feliz e tal, e foi tomar um chopp. Então assim, ele fez isso porque ele ama o que faz. Porque ele queria estar envolvido com a arte e com a molecada que tava gravando ali. É super legal fazer isso, né? Agora, obviamente, ele não vai fazer isso quando estiver fazendo um show profissional, que ele sabe que tem dinheiro envolvido, etc, etc. Sim. Então também é muito entender esse lugar, de onde eu tô pisando. Eu tô indo fazer uma coisa que é profissional, que existe um contrato, não sei o quê, tem umas regras aqui. Ah, não, eu tô indo fazer com meu amigo uma série pro canal dele. Opa, são outras regras aqui. É outro tipo de relação, né? O ideal é que a postura profissional esteja em ambos, mas que a relação é completamente diferente. Uma relação amadora tem umas regras a serem cumpridas. A relação profissional tem outras regras a serem cumpridas. É importante separar elas. Porque senão eu vou gravar na Globo porque eu amo gravar. Mas, cara, lá existe uma máquina financeira, uma indústria que todo mundo tem que ganhar pelo que está fazendo. Existem contratos, existem regras a serem feitas, existem horário, existe um monte de coisa, uma equipe inteira ali. Eu tenho que receber pelo meu trabalho que está sendo feito, veiculado, e está sendo feito dinheiro em cima do meu trabalho. Agora, se eu vou gravar com o meu colega na casa dele, um negócio lá, e de repente, pô, a câmera faltou, eu vou ficar irritado porque a câmera não tem... Entende? É outro tipo de relação, a gente tem que ser um pouco mais flexível nesse ambiente. Então, eu vejo muito isso, assim, o ator que começou agora, cara, tirou o registro profissional, faz qualquer coisa, faz tudo. Aos pouquinhos, começa a entender os nãos. Começou a entender os nãos, começa a entender que caminhos sobraram para esses nãos, que são os caminhos que provavelmente você escolheu como profissão. É teatro musical, é televisão, é cinema, é dublagem, é canto, é teatrão raiz experimental. O que é? Começou a entender esses caminhos que sobraram após os nãos, que são os teus sims, que podem ser vários, investe mais neles. Começa a se conectar com pessoas do teu meio ali, que vão nesses lugares. Vai no teatro assistir como público muita coisa, vai no cinema, vai em eventos para fazer network, para se conectar com essas pessoas. Aos pouquinhos você vai ser chamado um pouco para esse lugar, você vai ser visto, você vai construir. E fala muito uma coisa que eu falo bastante. Seja você a pessoa que chama, não espera ser chamado. Chama um cara, uma cara, chama alguém e fala, pô, você que é diretor e tal, eu pensei numa peça aqui, vamos fazer junto, e vai amarrando coisa. Eu tô fazendo muito isso agora. Alguém que me chamou para estar como ator numa peça, eu que chamei alguém para estar como ator numa peça. Então, assim, essa é a melhor maneira de fazer profissionalmente arte no Brasil no momento que a gente vive. Não dá para ficar dependendo de ser chamado, não dá para ficar dependendo do momento que o edital abrir. Sim. Isso é muito legal. Mas, cara, faz você, vai atrás o tempo todo, atitude, e relação com as pessoas próximas a você. Isso é um caminho muito sólido que com certeza vai te ajudar a chegar onde você quer. Porque a outra opção é ficar parado esperando a ligação chegar. E se ela não chegar? Né? A oportunidade é quando a sorte te encontra preparado. Eu adoro essa frase. Sim. Então, assim, você tem que estar preparado. Agora, a oportunidade ela só vai surgir, enfim, quando tiver que surgir. Então, você tem que ser alguém que cria oportunidade. Quanto mais você criar oportunidade, mais você não fica parado esperando a oportunidade chegar. Sim. Eu acho que é muito esse lugar. E, como assim, voltando a falar um pouco sobre o filme, que ele é um projeto que não é um projeto muito, muito grande, né? Não é um longa-metragem. Cara, assim, qual mensagem o filme ele tem para passar pro público? Eu acho que o filme ele fala muito sobre a gente, confiar na nossa intuição, né? Confiar nas parcerias que a gente faz durante a vida, assim. No filme a gente mostra um pouco isso, de... Mesmo que tá tudo mostrando uma coisa, né? Se você tem alguma coisa ali dizendo que não é esse caminho, que é o outro, ouve, né? Não escutar tanto o que os outros falam, se escutar mais, assim. Eu acho que isso é uma mensagem importante que o filme passa. Eu acho muito importante sobre o que ela falou, que, assim, eu já falei aqui que eu sou amante de cinema, né? Então, tem um filme que ele é um filme de terror,
o pessoal conhece como Pânico, que o certo o nome dele é Ghostface. E esse filme, cara, quando você assiste todos os filmes que foram lançados da franquia, é exatamente o que você falou. Tipo, eles começam a confiar neles mesmos e desconfiar em quem está à volta. Porque o assassino do filme é sempre quem tá próximo a eles. Isso só revela no final do filme. E eu acho importante isso num filme, é ele prender o público no início, meio e o final. Sim. Com as intrigas, né? Com as intrigas. Foi quando eu assisti Pânico. A primeira vez que eu assisti o Pânico foi o Pânico 4. Nem foi o primeiro. Aí eu assisti o Pânico 4 e falei, cara, que puta filmaço, mano. Vou assistir os anteriores pra ver se é na mesma pegada. Falei, cara, o filme, ele é assim, o pessoal que vai assistir o Pânico no cinema ou assistir em casa, não importa a numeração dele, se é o 2, se é o 3, se é o 4, é a mesma história com um assassino próximo à vítima, que é a Sidney. Depois, lá no 5, no 6, mudaram um pouco o roteiro, mas, dando um spoiler aí pra rapaziada, que eu já li na internet, vai voltar pra Sidney de novo. e, assim, essa atenção que o filme ele tem, como a gente falou aqui sobre a visão do filme, a gente já bem detalhou sobre o filme. Ele é direcionado a mais qual público? Adulto, jovem? Eu acho que é um pouquinho de tudo, assim. Talvez o público jovem se engaje mais por conta da ideia do mistério, por conta desse momento que a gente está vivendo também do próprio mercado de consumo de audiovisual, em que o público jovem está muito inserido em histórias que são um pouco mais leves, né? Nesse sentido. Que essa história é uma história leve, na verdade. Então, acho que talvez seja mais direcionado a esse público. Mas, por exemplo, eu lembro muito da minha mãe, que hoje é uma grande consumidora de conteúdos leves. Então, por isso que hoje é muito difícil você definir um público específico para uma história que é abrangente. Eu acho que pode interessar a todos os públicos, não tem uma idade mínima nem máxima para esse filme. O que eu acho que é isso, é uma história leve que brinca com a ideia de um mistério e que a Nath trouxe um ponto legal, que ele fala um pouco em como que, a verdade, a gente tem que trazer a nossa... Não é ir cegamente a favor da intuição, mas como é que a intuição tem um valor muito importante naquilo que a gente vive. E a gente não pode deixá-la de lado, né? Então, tem vários personagens que fazem isso nesse filme. Mesmo quando provas se apresentam num determinado lugar, eles falam, tá, mas tô achando estranho isso. Não é bem isso, tá faltando alguma coisa. E aí, eles estão o tempo todo desafiando o que parece ser a verdade e que, se a gente parar pra pensar no mundo atual, cara, quanta coisa a gente não vive de fake news, IA criando vídeos que são mentira e tudo mais. E é muito fácil a gente acreditar numa primeira coisa que a gente vê, né? Sim. E aí entra uma importância não só de se municiar de conhecimentos, de estudo e de outras pessoas ao nosso redor, para a gente tomar um cuidado de não cair em 1000 armadilhas intelectuais, imagéticas e tudo mais. Mas ao mesmo tempo da gente estar o tempo todo, não é de ficar chato de duvidar de tudo, mas é estar o tempo todo tomando uma certa precaução de não ser fisgado pela primeira coisa que acontece, de não acreditar em tudo que está aí. Entendendo a nossa verdade, né? Acima da verdade que está sendo, enfim, imposta de alguma forma, entendendo onde é que a gente está no meio disso tudo, né? Sim. Cara, eu acho assim, muito importante o audiovisual hoje em dia, é muito importante, porque assim, ele te influencia, né? Tem alguns conteúdos na internet ou até na própria TV que te influencia pro bem e pro lado errado também, infelizmente. Uhum. E eu acho muito importante essa ideia dos filmes, que assim, eles entretêm o público, mas de uma forma muito positiva. E quando eu comecei a estudar o teatro, que eu comecei a analisar melhor os filmes. Porque, cara, o teatro, querendo ou não, ele mexe com o psicológico da gente. Uhum. E tem filme que eu vou assistir no cinema
que eu saio impactado do cinema, eu como público. Sim. Imagine o ator. Já teve algum momento, tanto na gravação do filme como na carreira de vocês, que teve algum momento que vocês se viram dentro do personagem? Se viu dentro do personagem? É. De identificação? Identificação. Cara, acontece muito, assim. E aí, obviamente, são cuidados que a gente tem que tomar também. De não levar pra casa o que não faz sentido levar pra casa. Mas tá falando de filmes que a gente assistiu ou que a gente participou? Participou. Quer falar primeiro? Fala. Não, fala aí você. Não tem, não? Não, eu te contei já essa história. Eu fiz uma peça uma vez chamada Dama das Camélias, com Paulo Afonso de Lima dirigindo, ele já faleceu. E eu fazia a noiva. A história é sobre um cara que termina um noivado para viver com uma prostituta, né, que é a Dama das Camélias. E eu fazia essa noiva. E essa noiva, quando esse cara terminava com ela entrava numa esquizofrenia. Ela adoecia e entrava numa questão psicológica forte ali. E eu demorei muito tempo, e a gente ensaiava, eu não conseguia encontrar a personagem, de jeito nenhum. Pedi pro Paulo, falei, Paulo, me tira dessa personagem, não sou eu, não quero fazer, não quero... E ele falou, não, é você vai fazer tal. E eu já estava ficando, tipo, uma semana para estrear e eu não conseguia encontrar, Eu já tinha encontrado os trejeitos, mas eu ainda não tinha colocado no corpo, não tinha ficado natural de alguma forma. Tava bem difícil para mim de encontrar, assim, né, a alma da personagem, vamos botar assim. E aí eu saí de casa, fui andar, e aí, nessa caminhada, eu comecei a entrar um pouco na cabeça da personagem, assim. E eu comecei a ouvir umas vozes, comecei a ouvir o que, teoricamente, na minha concepção, né, de personagem, a minha personagem estava escutando. E eu fui parar muito longe de casa, eu parei e falei assim, caraca, peraí. Deu ruim aqui. Não, isso daqui não é bacana, assim. E eu fui andando durante muito tempo nessa viagem da personagem. E eu encontrei a personagem. Depois disso, foi bem bacana. A peça ficou bem legal. A personagem deu super certo. Mas foi um processo que eu não gostaria de repetir, assim. Eu realmente acho que, em algum momento, eu dei muita vazão, muita vazão às minhas viagens de como deveria ser a personagem do que um processo mais... sei lá, mais centrado, mais, enfim, cuidadoso, como eu acho que deve ser, assim. Tanto que quando eu cheguei, andei, eu parei e falei, tá, como é que eu volto para casa agora? E demorou. Eu parei e falei assim, peraí, volta, qual o seu nome? Natasha. Sabe? Demorou, assim, para eu entender o que estava acontecendo e que eu tinha que voltar para casa e que era a Natasha voltando para casa. E eu não tinha nem dinheiro, na época não tinha Uber, não tinha nada disso, eu não tinha nem dinheiro para pegar um ônibus, nem nada do tipo para voltar. Então eu tive que voltar andando. E com medo de sair da Natasha e entrar no personagem de novo, sabe? E aí cheguei em casa e falei assim, ok. Aí liguei pro meu diretor, que a gente tinha uma comunicação muito boa. Falei, uma notícia boa, encontrei. Uma notícia ruim, tô morrendo de medo de encontrar de novo. Como é que a gente lida com isso agora, assim? E aí eu acho que dessa vez esse processo me assustou um pouco. Mas depois disso também nunca mais aconteceu. Cara, esse processo de entrar no personagem, eu sempre bati na tecla dele porque eu tenho 3 peças que eu já fiz. E nessas 3 peças eram personagens totalmente diferentes. Que eu fiz peça de igreja, tipo assim, como o ministério da igreja é um ministério grande, e cara, quando eu tive a primeira experiência com o teatro, foi na igreja. Quando era 2 dias, sábado e domingo, para a peça. Quando o pessoal da liderança do grupo de teatro falou, a primeira peça que a gente vai fazer será transmitida no YouTube, putz, grila.
Eu acho que eu não tenho nem roupa para esse rolê, cara. Mas assim, foi a diferença enorme entre os personagens, porque na primeira peça eu interpretei o Espírito Santo, que é a Trindade, Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Na segunda peça que eu fiz a interpretação de um homem dos tempos antigos. Falei, cara, é uma reviravolta imensa, porque eu peguei um personagem que é um personagem, para quem tem fé, quem é do cristianismo, cara, é um personagem muito sério, que é o Espírito Santo. Sim, sim. E eu falei, cara, a gente está fazendo uma responsa muito grande, porque a gente adaptou o cenário da história lá da Bíblia para um cenário de uma empresa. E, cara, eu assim... como é que eu vou entrar no personagem? É que eu falo sempre, o pessoal que me conhece está assistindo o podcast, eu sou muito brincalhão. Então, quando eu entro num personagem sério, eu sempre vou sentir uma dificuldade. Aí é onde entra o laboratório do personagem. E eu fiz uma peça agora no final do ano, exatamente voltado para o público da igreja, e eu fiz um dos demônios. Eita. Eu falei, cara, é o multiverso do Wesley. É o Wesley interpretando alguém celestial, é o Wesley lá dos tempos antigos e é o Wesley das trevas. E como você falou sobre se libertar do personagem, o pessoal da igreja, eles são muito voltados para o teatro. E quando vão fazer uma peça nesse estilo, cara, eles lutam muito para poder sair do personagem. Que é muito difícil. Energia é densa, né? É tem muito difícil. Por isso que é importante também. Cada ator tem o seu processo, mas é super importante entender a entrada e saída desse processo, né? Sim. Você perguntou do meu, por exemplo, eu nunca tive uma experiência tipo a da Nath, assim, de tipo, fiquei num personagem, uma coisa assim. Mas, obviamente, tem sempre pontos de contato que você se identifica. E aí, muitas vezes, momentos legais, você fala, cara, que legal, me encontro aqui com esse personagem, isso é muito legal. Gosto disso aqui que ele tem, que eu tenho também. E tem vezes que, às vezes, você se confronta com uma coisa que você percebe em você, mas que você não gostaria exatamente de perceber. Isso é muito legal também, porque é um aprendizado. Todos nós temos coisas que a gente... um pouco mais profundo, a gente não conhece tão bem na gente, ou se esconde disso. E aí, de repente, um personagem tem essa característica mais à flor da pele, e você lida com ela e você fala, cara, eu sou assim, que ódio, né? E isso te vira uma oportunidade de cura, pelo menos de entendimento, de entendimento, de você lidar com essa questão. Então, assim, no meu caso, eu sempre tive experiências muito nesse lugar, de passar por personagens que eu falo, opa, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui não tem, eu vou trabalhar, né? Mas, falando sobre a questão de entrada e saída de personagem, para mim, tem pessoas que trabalham de maneira bem diferente, a Nath mesmo trabalha de maneira um pouco diferente, mas eu sempre separo muito bem, aqui é o ator, aqui é o personagem, né? E tem que ser muito importante essa entrada e saída para mim, né? Eu não boto a minha vida pessoal em cena, por exemplo, não boto. Absolutamente não é necessário. Você pode fazer qualquer coisa que você queira a partir do imaginário, a partir de experiências da própria ficção. Tem uma frase que eu adoro, que está lá na parede do Centro de Investigação Artística, por exemplo, que é: atuar é viver verdadeiramente sob circunstâncias fictícias. Eu entro sabendo que é uma brincadeira, eu entro sabendo que é teatro, eu entro sabendo que é cinema, que é televisão. Mas a partir do momento que eu entro, eu estou vivendo de verdade aquele negócio ali. Me emprestando para aquela brincadeira, né? E aí existem várias maneiras de abordar isso, várias técnicas diferentes, vários métodos diferentes e tudo mais. E que cada ator vai encontrar aquele que funciona melhor para ele. E o mais legal é quando, na verdade, o ator ele encontra um pedaço daquele que vale a pena para ele, porque isso mostra que ele passou por várias técnicas. Que esse é o ideal. É igual qualquer coisa na vida, consertar um carro, sei lá. Você vai ter uma caixa de ferramentas ali. De repente, aquilo que você achou que ia funcionar, não funciona porque alguém trocou uma porca errada ali. Mas você tem outra coisa na tua caixa de ferramentas que você vai conseguir fazer isso também. Se você só tinha aquela chave para aquela porca, você não vai conseguir dar conta disso, né? Então o ator tem muito isso. Às vezes o ator, por exemplo, trabalha com uma técnica X, que ele é apaixonado por ela, e se encontrou com ela, que é super legal. Mas, cara, naquele dia, com aquele diretor, com aquele
sol, Às vezes não tem o tempo com necessário aquele figurino, pra ficar, com aquele set. tempo, você precisa usar alguma outra coisa. Né? E aí por isso que é fundamental pro ator ter uma caixa de ferramentas mais recheada, assim. De ter passado por processos diferentes, até eventualmente processos que ele não é tão fã, mas que vai servir para uma coisa naquele dia, naquele momento, daquele jeito, ou que vai ajudar ele a criar uma visão diferente sobre aquilo que ele já faz, né? Então, para mim é muito importante isso, assim, a gente entender que em inglês a gente tem várias palavras para atuação. Uma delas é to play. To play é atuar, então é brincar. No final das contas, atuar é brincar. Tem to act. Act é agir, ação. É como que eu coloco em cena, como que eu executo aquilo que antes era um papel, antes que era uma ideia. Vai virar algo concreto, né? E o to perform, né? Performar, transformar em algo que está ali ao vivo, aqui, agora. Então, a performance tem muito essa ideia de que, mesmo quando tem câmera, take 1, só uma vez vai existir o take 1. O take 2, só uma vez vai existir o take 2. Então, a ideia do teatro que é efêmero, claro, ele é efêmero para o público. O audiovisual não é efêmero para o público, né? O público vai ver aquele que foi selecionado, foi para edição e virou o filme de fato. Mas pro ator, o take 1 é efêmero, o take 2 é efêmero, o take 3 é efêmero. E é muito recorrente pro ator dizer, cara, o take 2 foi o meu take, mas o 3 foi pra edição. E de repente ele vê no cinema e fala, esse não era o meu melhor take. Mas tudo bem, sabe? E não foi selecionado por algum motivo. Algum motivo tinha no take 3 que pro filme fez mais sentido aquilo. E o ator às vezes fica um pouco angustiado com isso, e não fique, porque igual às vezes no sábado a apresentação é maravilhosa, no domingo não foi tão maravilhosa. Mas os críticos, a tua família, foi no sábado. No domingo foi ninguém. O domingo foi incrível, né? Então, assim, acontece esse tipo de coisa. Por isso que o ator ele tem que estar preparado para lidar com as duas coisas, assim. A ideia de que eu tô tecnicamente ancorado pelos meus estudos, o meu treinamento, as minhas habilidades, a minha relação com o diretor, com o elenco, etc. Mas, ao mesmo tempo, entender que todo dia é novo. E outra todo coisa dia eu tenho que me preparar de novo, né? E outra coisa que é muito importante também é entender que cortou. Esquece. Esquece. Porque senão você fica ali, mas eu podia. Não podia mais, já cortou, já foi. Teu trabalho já foi. Já foi. Agora esquece. Faz de novo. Faz de novo não, né? Porque... Se for o próximo take, né? Se for o próximo take, ótimo. Mas se não, cortou, foi cena. Não vai gravar de novo. Então esquece aquilo. Esquece o que você poderia ter feito. Esquece... Sempre você poderia ter feito diferente. Sempre poderia mais. Sempre poderia mais ou menos, né? Sempre. Às vezes você... nunca a expectativa, ela nunca vai corresponder com a realidade, né? A realidade pode ser pior ou melhor do que a expectativa, mas nunca vai ser igual. Então, assim, foi cena. Cortou, o que acontece acabou. que é muito justo, assim, é quando o ator entende que, por exemplo, ele errou uma frase ali muito grave, ou... que ele sabe que ele não entregou alguma coisa que ele poderia ter entregue ali porque alguma coisa aconteceu. Não é um problema ele chegar e falar pro diretor ou pra assistente de direção isso. Cara, olha só, aconteceu tal coisa. Mas a palavra final é da direção. Se a direção disser, pra mim valeu, esquece. Valeu. É isso, valeu, esquece. A não ser que seja algo muito grave, né? Se for algo muito grave, vale a pena tentar negociar. E tudo bem o ator negociar e dizer, cara, eu esqueci. Porque às vezes passou pelo AD, passou pelo diretor. Isso eu já vi acontecer várias vezes. O diretor falou, ficou ótimo, gente. Aí depois o ator lembrou, não, falei errado. Era pra ter falado isso, eu falei isso. E ninguém tinha percebido isso. Ele teve que gravar de novo. Mesmo o diretor tendo dito, valeu, galera. Não valeu, na verdade. Entende? Então, não é um problema pro ator dizer, caramba, não, peraí, eu sei que vocês falaram valeu, mas vamos ter que ir mais uma por causa disso. Mas ao mesmo tempo, esse lugar que a Nath tá falando é importante. É dizer que em termos de performance, sempre o ator vai achar que pode mais. E, cara, às vezes não tem tempo de set pra isso. Às vezes pro diretor já valeu super, porque é uma coisa que os atores não entendem. Por isso a importância da experiência atrás das câmeras. É o que vale pro filme, assim. Porque uma cena, um personagem, uma história, ela não é contada só pelo ator. É uma série de elementos. Então, às vezes, uma cena de um ator olhando pro nada vai dizer tanta coisa. Porque antes aconteceu uma cena que eu corto pra essa cena e essa cena é preenchida daquele significado. Tem até um nome pra isso no cinema, chama efeito Kuleshov. Efeito Kuleshov é isso, é como tem a ver com a psicologia, isso tem a ver com a capacidade associativa do ator. Isso é muito legal. Como eu preencho algo de significado a partir de outra coisa, né? Então, vou dar um exemplo clássico do efeito Kuleshov para as pessoas entenderem. Vamos dizer que eu tive uma cena de um término de relacionamento. Aí eu corto pra cena de um dos atores no metrô olhando pra janela pra fora, assim. Eu posso associar dizendo, cara, ele tá repensando sobre esse término de relacionamento. E dizer que, será que eu devia ter brigado? Beleza, mas de repente eu posso tirar essa primeira cena e substituir ela, por exemplo, uma cena desse mesmo ator passando por
um restaurante que tava, sei lá, um churrasco maravilhoso na porta, ele passa, dá uma olhadinha, fala, e aí passa adiante. Aí tem ele no metrô assim. Essa mesma cena virou outra coisa, virou a cena dele dizendo, cara, eu devia ter comido devia ter parado pra comer. Ou essa mesma cena desse cara parado no metrô olhando e uma música, né? E na verdade uma não é música nada. triste ou uma música feliz. E o que é essa cena, na verdade, de repente, o primeiro tudo. dia de gravação dele foi simplesmente o diretor dizendo, olha só, quero que você olhe pra fora. Olha pra fora, pensando em nada, com o olhar esvaziado. Gravando, gente, valeu. Mas lá no filme que ela vai ganhar significado, né? Óbvio que pro ator é bacana saber o que ele tá fazendo ali. É super importante. E ele tem que saber. Mas o que eu quero dizer é que às vezes o ator quer, não, então eu quero olhar aqui pensando que eu tô com fome. Não precisa nada. Às vezes é o simples que entrega. E no audiovisual isso é muito claro. Por isso que quando o ator vai para trás das câmeras, ele ganha esse outro tipo de conhecimento que é sobre o conhecimento dos outros elementos que compõem a narrativa, por exemplo, de um filme, para ele entender que o lugar dele é isso que a Nath falou, é uma peça, não é a peça. Por isso é uma frase que eu falo muito para os atores, principalmente nas minhas primeiras aulas, que é: todo ator de teatro, quando faz audiovisual, volta a ser um ator de teatro melhor. Porque o audiovisual te obriga a lidar com certas questões que o teatro também tem, mas não necessariamente ele te obriga a lidar. E essa é uma delas. Entende o que eu quero dizer? Então é muito bacana entender esse lugar de que eu, como ator, eu tenho esse entendimento de que eu tenho uma série de pessoas que estão ali do lado de fora, olhando também pelo meu trabalho. E eles não querem ver eu fazer mal esse lugar. Então é claro que eu quero entregar minha melhor performance. Mas existe uma série de coisas que vão se adicionar à minha performance para compor a narrativa de um filme, de uma peça, de uma novela, o que for. Isso é muito legal. O Bruno, ele me ensinou uma coisa no episódio anterior que era uma dúvida que eu tinha, porque sempre quando você vai escolher um curso de teatro, tem lá cinema e TV, teatro, dublagem. Aí eu perguntei para ele, ô Bruno, qual é a diferença entre cinema e TV e teatro? Foi aí que você falou. E ele complementou também, no caso. Complementa o que ele falou. Cara, no cinema, tipo assim, ou na televisão, você segue um padrão do roteiro guiado pelo diretor. Se não ficou bom, o diretor ele manda fazer de novo. No teatro é diferente. Tu tá no ensaio, tá ensaiando tudo ali ok, mas chegar na hora do A Vera, que é a apresentação da peça, se você errar, você tem que saber improvisar para que o outro ator em cena não venha se perder na fala dele. E só complementou o que tu falou. E assim, o processo de construção de uma peça, de um filme, como é que é esse processo? Assim, cara, quando vocês recebem um chamado por alguém para fazer um projeto, como aconteceu nesse filme, que vocês receberam o roteiro já pronto, assim, mas quando é algo que eles pedem que vocês criem? Então, varia muito, né? Eu já participei de um projeto uma vez que partiu da gente tem uma casa. É isso que a gente tem a gente tem essa alocação. Então, vamos fazer um roteiro dentro dessa casa. Eu acho que depende muito do que você tem em mãos naquele momento e do que você quer fazer. E aí a gente trabalha... É arte, né? É subjetivo. A gente trabalha com o que a gente tem e com o que a gente pode oferecer. Na verdade. Isso é bom. É porque eu lembro das primeiras temporadas lá da série Impuros, que hoje é um dos maiores sucessos do streaming nacional. E eles começaram assim com um projeto pequeno, né? A série começou com pouco orçamento, aí foi crescendo, e hoje o público inteiro do Brasil, amante de série, sempre assiste Impuros. E assim, é o que eu falo, cara, o ator, ele não pode menosprezar os pequenos projetos, porque ali é onde ele se destaca. Foi o que eu aprendi com o Bruno, cara. O Bruno me ensinou bastante coisa e é assim, como o Vitor falou, cara, você pode ficar sentado esperando uma ligação vir das emissoras, Record, Globo, SBT também, que está fazendo novela. Ou você dá as caras.
Tipo, pegar esse projeto, abraçar, fazer o seu melhor. Porque muitos filmes pequenos, tipo As Branquelas, não foram sucesso lá nos Estados Unidos. Só no Brasil, loucura, No Brasil, cara, é um fenômeno. Tornou-se uma febre. E a Marvel também fez isso. Quando viu que estava decaindo seus filmes, que a Marvel falou, porra, vamos juntar essa galera toda para dar porrada no Loki, no irmão do Thor. E foi um sucesso. Decaiu, na minha opinião, e do público, decaiu no segundo filme dos Vingadores. Aí a Marvel, sentiu o impacto financeiro. Falou, cara, vamos dar uma porrada. Vamos fazer todo mundo sumir do mapa. Aí investiu pesado também no Vingadores 3, Ultimato, que foi... Não, o Ultimato é o quarto. O quarto? É o quarto. O 3 foi o maior sucesso de bilheteria, cara. Eu me arrependo de não ter assistido no cinema, mas o 4 eu consegui assistir no segundo dia. Foi naquela fileira lá da frente, lá que ninguém quer assistir naquilo, com aquele pescoço virado assim pra cima. Mas foi um baita filmaço. E, cara, teve filmes também que eu assisti no cinema que ninguém queria assistir. Eu falei, cara, vou ver esse filme, vou conhecer esses atores. Um deles foi o Destruição Total, O Último Refúgio. Cara, que experiência incrível que eu tive com o filme. Eu não conhecia nada sobre o ator que é o Gerard Butler. Falei, cara, mas incrível. Que atuação incrível. O filme me prendeu do excelente. Início, meio e fim. E é assim, o ator, eu acho que o ator ele tem essa missão de prender e identificar o público. Tem atores assim que tentam fazer o melhor, mas o público não abraça. Igual aquele filme lá do Coringa 2, eu não sei, aquilo foi um surto psicótico. Só tinha eu dentro da sala do cinema. Foi o pior filme que eu já assisti em toda a minha vida. Mas, cara, quando o Bruno me apresentou essa proposta de poder divulgar o filme de vocês, falei, cara, pra mim vai ser uma experiência muito incrível, porque eu tô no começo do podcast, mas eu sempre falei assim, cara, quando lá no futuro, lá uns 10 anos, meu podcast, o pessoal tá viralizando, eu sempre vou priorizar aqueles que me priorizaram no início. Então, cara, quando ele falou assim, pô, a gente quer fazer uma parceria com o teu podcast para divulgar o nosso filme. Falei, cara, as portas estão abertas, mano. Cara, isso é muito legal e a gente precisa disso, né? Sim. A arte precisa disso. É porque a arte, assim, eu falo que a arte é uma mão ajudando a outra. E hoje a maior ferramenta que o ator tem é isso aqui. É o telefone. Coisa que eu sempre uso o exemplo do Ari Fontoura, que é um grande ator brasileiro. E eu vejo muitos vídeos dele na internet. Cara, eu imagino ele com tantos anos de experiência, como é que foi essa evolução? Porque nos anos 70 não tinha essa estrutura. Era câmeras, que a qualidade hoje das câmeras são muito superiores, e a internet era muito, muito ruim para acesso na internet. E... cara, ele se reinventou de uma maneira muito, muito incrível. Falou, cara, eu vou pegar o telefone e vou gravar minha rotina. Não tenho envolvimento, por enquanto, com uma mídia. Hoje ele está na novela das 6 da Globo, que a Globo está fazendo a segunda temporada lá de Eta Mundo Bom. E eu sou amante das novelas das 6 da Globo. Gosto muito mais das antigas, teve algumas que não me prenderam. E assim, eu acho muito importante o ator ele se reinventar. Que a arte, ela muda conforme o tempo. Porque, só pegar um exemplo, eu estudei um pouco sobre Hollywood. Quando Hollywood começou lá na década de 1920, mais ou menos, cara, Hollywood era um sonho de qualquer artista. Mas hoje não é tão visado como naquela época.
E como é que é esse processo para o ator poder se reinventar ao longo do tempo? A pergunta é isso? É. Do nada? Como é que é esse processo para o ator se reinventar? Eu acho que é muito individual isso. Isso é muito individual. Você deu o exemplo do Ari, por exemplo, que ele hoje é um criador de memes na internet, sim, né? Sim. É uma figura. E tem outros atores da mesma geração que ele que nem tem Instagram, nem tem internet e trabalham igualmente, assim, na televisão, no cinema e tudo mais. Eu acho que tem a ver como isso te toca e como você aproveita o momento para você fazer aquilo que você quer, né? Para mim, por exemplo, é um desafio, porque eu adoro a ferramenta da rede social, adoro as possibilidades que os aplicativos novos, a galera interconectada, tudo isso que é proporcionado por esse momento que a gente vive. Mas, ao mesmo tempo, eu odeio a ideia de ser obrigado a estar... De ter que. Nas redes sociais, de ser obrigado a ter seguidores, de ser obrigado a não sei o quê, porque senão eu não trabalho como ator. Porque eu não escolhi ser influencer, eu escolhi ser ator. Sim. Eu poderia, por acaso, querer também ser influencer, que é outra coisa, né? Mas eu ser obrigado a ser influencer para que eu consiga ser ator, isso é terrível, porque isso me obriga a perder meu tempo estudando coisas que vão tirar meu tempo daquelas coisas que eu quero estudar. Então, em vez de estar estudando Nietzsche, Schopenhauer, Platão, eu vou estar estudando mecanismos de engajamento, viralização do algoritmo, do marketing digital, do tráfego pago, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é um problema. Um problema muito grande que tem que ser resolvido com urgência. Tem já pessoas, lideranças dentro do meio profissional artístico que já estão falando muito fortemente sobre isso, desde diretores de elenco até donos de produtoras e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ainda são quase todos reféns um pouco dessa tentativa de uma audiência dentro do meio digital. Então, hoje a gente ainda tem um pouco esse problema de como, obviamente, é interessante ter mais audiência, mas, ao mesmo tempo, como que eu estar só pela audiência faz com que aconteçam coisas que estão acontecendo, como, por exemplo, com a Globo, que a gente vai perdendo qualidade nos conteúdos dramatúrgicos, né? E aí, quando vem pessoas na contramão disso, acontece um boom que a gente fala, nossa, coisa boa aqui acontecendo e tal, e vai todo mundo para esse lugar, né? Então, quando a gente coloca, por exemplo, elenco de peso, você vê, qualquer projeto que você coloca um elenco de peso, um diretor bacana, tem uma dramaturgia legal, acontece. Porque o público, no final das contas, claro que a gente tem muita gente querendo consumos mais leves, mais rasos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda está muito órfão dos bons conteúdos, como você falou, como é que as novelas da Seixas antigamente eram maravilhosas, né? Isso de várias linguagens diferentes. A gente é desde uma linguagem magialista até linguagem super exagerada. Sei lá, Saramandaia, Meu Pedacinho de Chão, Meu Beijo do Vampiro, e assim por diante, que eram conteúdos super lúdicos, super teatrais até, e que funcionava, o público amava e brincava até hoje com tudo isso. Então, assim, não é sobre o estilo e a linguagem, é muito sobre a gente entender que precisa ter um equilíbrio entre uma fome por uma audiência e uma qualidade daquilo que está fazendo. A televisão costumava fazer muito bem isso. Como que ela fazia bem isso? Por exemplo, eu tinha uma novela em que eu tinha os grandes nomes, dando em todos os núcleos. Eu tinha nomes promessas, né, que são os grandes coadjuvantes e tudo mais. Eu tinha vários iniciantes. E eu tinha nomes de celebridades que iam fazer uma participação. Por exemplo, eu trouxe Ivete Sangalo para fazer essa novela. Trouxe o MC Cabelinho, sei lá, fazer essa novela. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, isso é super possível e tem espaço para todo mundo dentro de um conteúdo que é também publicitário, como é a televisão, que é a grande diferença do cinema. O cinema não tem intervalo comercial, a televisão tem. Então, a televisão é também uma frente publicitária. Se eu tenho, sei lá, a Ivete Sangalo que faz comercial para o Guanabara, ela tá na novela, depois eu tenho comercial no Guanabara, isso é interessante. Isso é uma estratégia de juntar as duas coisas ali. Mas, ao mesmo tempo, não adianta nada se ninguém tá vendo essa novela, porque a novela é ruim. Sim. Entende o que eu quero dizer? Então, isso é muito importante, é entender esse conciliar das coisas. E aí, para mim, pessoalmente, eu vejo muito esse lugar de que me dá uma angústia como ator eu ser obrigado a estar nesses lugares e, ao mesmo tempo, eu entender a potência deles, a maravilha que é
o celular hoje, sendo uma câmera, um instrumento de fazer cinema, as próprias redes sociais, como que a gente se conecta. Meu amigo, um dos melhores amigos que eu tenho está em Portugal, e a gente se conecta como se estivesse aqui, falando um com o outro em tempo real, falando da família. Isso é maravilhoso, né? Então, o que eu penso é isso. O que está acontecendo comigo, Vitor, pessoalmente, é que eu tenho... É muito parecido com o que eu falei dos outros temas que você perguntou. Eu tenho voltado mais para minha raiz, assim. Eu digo muito mais não hoje do que eu digo sim. Eu tô fazendo um filme hoje. Foi um filme que eu gostei do tema e escolhi. Quando eu fui no Sul gravar um filme sobre a guerra da Ucrânia, é um filme que era um orçamento baixo, tudo mais, mas eu olhei o roteiro do filme e falei, cara, eu quero fazer esse filme. Eu vou fazer. E eu juntei tudo, assim, que fazia sentido pra mim. Vou visitar minha irmã, que tá morando no Paraná. Tava tendo o Festival de Curitiba acontecendo. O filme tinha uma temática maravilhosa e o filme ganhou todos os prêmios. Porque o filme era muito bom, né? Então, eu vejo muito isso, assim, os atores que entendem essa linguagem, abraçam essa linguagem porque se sentem à vontade com ela, inclusive nesse lugar de influência e tudo mais, como é o caso do Ari, que é gênio nisso, funcionou muito bem para ele isso. E outros atores que, na verdade, eles estão buscando um outro caminho. E aí, para eles, talvez eles estejam se conectando mais com coisas que fazem mais sentido para eles. E aí é um pouco frustrante estar obrigado a estar nesse meio, ainda que ele seja uma possibilidade. Eu me sinto assim. Eu me sinto bastante frustrada, na verdade, porque eu não levo jeito nenhum para ser influencer. Para ser influencer. eu já tentei, sempre que eu tô no ar com alguma... Fica meio forçado, novela, né? com algum projeto, eu tento, assim. Mas realmente não é um lugar que para mim é confortável. Já tentei. De vez em quando posso vir a tentar de novo, em algum momento. Mas é muito num lugar de me sentir obrigada. E óbvio que, por exemplo, esses dias eu estava em casa e meu padrinho passou para falar comigo, para conversar. E eu falei, Dindo, tô tentando fazer isso, não sei o quê. Ele falou assim, poxa, mas influencer, né? Eu falei, cara, não é. E sim, eu acho que tem sim. A gente também, muitas vezes, não sempre, não aqui, por exemplo, mas muita gente diminui muito esse trabalho de influencer, que é um trabalho, né? Então, assim, exige tempo, exige disponibilidade, exige estudo, exige muita coisa diferente da atuação, diferente do que é ser ator, né? Muitas coisas também comunicam de certa forma, mas que é diferente. Que é isso, eu tenho esse tempo, eu não tenho esse tempo. Eu tenho essa disponibilidade, eu não tenho essa disponibilidade. Eu tenho esse interesse, adoraria ter. Eu tenho amigos e amigas que trabalharam comigo e que fizeram uma novela ou outra comigo, que depois dessa novela eles cresceram muito no Instagram. E hoje em dia eles fazem publicidade, não sei o quê. E eu olho e falo assim, poxa, podia estar ganhando um dinheiro com isso também, né? Mas não podia não, porque eu não podia, né? Porque realmente não é um lugar que para mim é sustentável, assim. Então, como o Vitor falou, a gente entender os nossos lugares e entender os nossos nãos e o porquê dos nossos nãos e não nos culpar e sim nos responsabilizar por eles, né? Sim. Isso é muito importante também e é uma decisão, assim. Eu já me martirizei muito por não estar na internet e fazendo coisas. Eu falei, cara, não tô e não vou. E infelizmente é um dinheiro que eu não vou ganhar. Infelizmente mesmo, porque eu adoraria. Porque tem uma coisa também, não dessa forma. Porque, por exemplo, se eu tenho, uma agência trabalhando comigo, me pede um conteúdo e tudo mais, é outro tipo de relação. Agora, o que a gente está dizendo é dessa mecânica atual, porque é a profissão do momento, né? O influenciador digital e tudo mais. E uma das coisas que acontece é que existem vários caminhos para isso acontecer, mas o principal é que ela se torna uma pessoa que consegue ser atrativa em termos de publicidade, porque tem um número alto de pessoas, chega em pessoas. Então, para a publicidade é muito interessante. O problema é que uma coisa é ser a profissão do momento, outra coisa é ser a única profissão. Datilógrafo já foi a profissão do momento. Hoje em dia, ninguém é datilógrafo mais. Então, assim, é uma profissão que está em alta, sim. É uma profissão que muita gente valoriza, mas que tem que ser valorizada, porque exige estudo, exige técnica, etc. Exige tempo. Porque tem isso também, quando é a profissão do momento e quando é um dinheiro fácil, aparentemente, todo mundo vai querer fazer. Mas nem todo mundo é bom, nem todo mundo performa, nem todo mundo sabe fazer bem, né? Então, é importante dar valor àqueles que fazem bem isso. E, ao mesmo tempo, entender que esse termo também não é um termo tão legal, porque, na verdade, todo mundo que tem um
um certo alcance, ele é influenciador. Querendo ou não, usando isso como mecanismo ou não. Por exemplo, Leonardo DiCaprio. Ele é influenciador digital? Não, mas é. Qualquer coisa que ele posta, tem milhões de pessoas vendo isso, se engajando nisso. E todo mundo sabe que Leonardo DiCaprio é um influencer da causa ambiental. E um dos maiores da Amazônia, que fica aqui no Brasil. Por exemplo, da recuperação da Amazônia. Ainda que ele não faça um postzinho fazendo nada do que os tradicionais influencers fazem. O que ele posta, cara, ou é sobre questão ambiental ou é sobre o trabalho do filme que ele faz. Então, assim... e, obviamente, existe uma equipe com ele também ajudando ele a fazer um negócio melhor. Então, isso é uma coisa que eu super faria, eu tenho certeza que ela também faria. Mas que é completamente diferente de ter que criar conteúdos para gerar engajamento para que eu possa finalmente exercer minha profissão. Eu vou tomar um café da manhã com o Instagram aberto. Só a ideia de ter que tá bonita às 7 da manhã já me irrita e não vai acontecer. Você fica, sabe? Mas essa ideia de que é porque vira meio ovo e a galinha, sabe? A gente, essa briga que a gente está falando é de poder fazer a nossa profissão para que, se ela ganhar um patamar, a gente aproveite esse patamar para influenciar pessoas e ajudar as pessoas, como aconteceu com Fernanda Montenegro. Enfim, todo mundo, da galera antiga, Tony Ramos, enfim, todo mundo. E não o contrário, que é o que meio que o mercado está pedindo. Para que a gente vire influencer, para após ganhar uma celebridade, a gente talvez possa exercer a profissão de ator. Isso não faz sentido nenhum. Porque são duas coisas separadas, bem diferentes. Entende o que eu quero dizer? E é bem diferente, porque eu acho que a ideia de usar a câmera, aí as pessoas acham que é tudo igual, mas não é. Não é. É completamente não, de ter conteúdo. diferente. Tudo é conteúdo. Não é tudo que é conteúdo. Não é, porque o Instagram, ele... Não só o Instagram, como o YouTube, TikTok, eles têm uma forma diferente, questões de horários diferentes, para poder atrair o público. Tem tudo isso. Mil coisas de algoritmo, mil coisas. Por exemplo, eu lanço muito shot no canal do podcast. Tem shot que bate 2.000 visualizações, mas tem shot que não chega nem a 500. Porque o YouTube, ele estuda aquilo que você está querendo transmitir. Não é qualquer conteúdo que ele joga para frente. Agora, o Instagram e o TikTok é diferente. É muito diferente. Não, e a galera falando, por que você não entra no TikTok? Eu já entrei, mas isso não quer dizer que eu use, né? Eu tô lá, mas... Eu também tenho conta lá. Eu também tenho conta, mas daí... É isso, é dom, gente. Nada contra, assim, mas é o que eu falei, eu super faria se eu... tem uma agência que vai criar pra você tudo. Exato. E você vai só produzir os conteúdos. Eu tô super dentro. Vambora, tamo junto. Agora, é isso, não dá pra eu investir meu tempo em ser um TikToker, por exemplo, se o que eu escolhi da minha profissão é, por exemplo, ser ator, diretor, professor, empresário, assim por diante. Exatamente. É uma coisa que demanda muito tempo. E por isso que é bacana a gente aplaudir as pessoas que fazem isso bem enquanto carreira. Porque é muito tempo dedicado. Muito tempo dedicado. Pra fazer um podcast, pra fazer tudo isso. Né? Então, assim, por isso que não faz sentido, porque senão a gente vai fazer tudo mal feito. Entende? É verdade. Aí é o que tem acontecido com o mercado. Todo mundo tenta se forçar uma coisa que não faz bem, e aí fica umas coisas meio estranhas, sabe? E uns conteúdos sem valor nenhum, e aí o mercado fica confuso, porque a gente começa a ter também uma coisa da galera se vendendo muito, né? Isso tá muito em alta, não vou entrar nesse tema agora, mas tá muito em alta agora, né? Sim. Como coisas... Eu me vendendo, ou eu vendendo minha família, meus pais, meus filhos, para tentar ganhar uma mídia, e através dessa mídia eu ganhar um dinheiro, e cara... E aí valor versus preço, sabe? Né? Exatamente. Caráter vai embora, vai muita coisa embora aí. Então não é isso que eu busco como ser humano, eu busco o contrário. Sim. Eu busco entender que aquelas pessoas que vão me seguir, elas vão me seguir porque elas acreditam no que eu faço. Porque elas me respeitam como ser humano, como artista e tudo mais. É muito legal quando eu faço uma coisa, por exemplo, algum tipo de conteúdo, e vem gente lá do Macapá, vai me dizer, pô, Vitor, eu te acompanho um tempão, cara, que maneiro o negócio que você realiza. Meu sonho é estar aí com vocês no Rio fazendo coisa e tal. Ou o contrário, que a gente faça coisa aqui juntos, igual a gente fez muito na pandemia, a gente fez muita atividade online no Centro de Investigação Artística, né? Projetos assim pelo Brasil e afora. E era muito legal a gente ver o olhinho brilhando daquela galera que às vezes naquele lugar não tinha tanta coisa acontecendo, a gente estava realizando aquelas coisas através do meio digital. Então, isso é uma coisa legal do meio digital. É conseguir acessar a gente no mundo inteiro, em vários horários diferentes, e assim por diante. Agora, tem que ser algo real, né? Tem que ser algo de valor, algo que vai agregar.
Não simplesmente porque vai ter um monte de seguidores, vai ter um monte de pessoas... Ou porque... não também, né? Pode ser o que for, dependendo dos valores de cada pessoa também. Mas aí pra mim isso, né? Pra mim, isso é importante também. E é uma questão assim, cara, a rede social ela é bem complicada, como eu falei aqui. E todas elas têm as suas diferenças. Aí veio a Meta, fez lá o Threads para bater de frente com o X, que era um antigo Twitter. Caraca, você tá falando muitas coisas que eu não sei o que são exatamente. Explicou, o Twitter que virou X, aí veio... O Threads, ele é idêntico. Você reposta, só que a diferença do Thread pro Twitter é se o Twitter você não tiver um público, é muito difícil você chegar a uma pessoa que mora longe. Agora o Threads é diferente. Eu fiz uma postagem há um tempo atrás falando sobre um texto de um vídeo que eu vi. Cara, muita gente comentou. Gente, como é que... Uma amiga me falou esses dias que sempre que ela tá com baixo engajamento no Threads, né? É isso, Threads. Ela bota, se você curtir esse gatinho, você vai ter 7 dias de prosperidade, sei lá. Pois é, cara. E aí ela sempre. fala que isso super aumenta o engajamento dela. Então, assim, sei lá... Enfim. É porque, na verdade... Isso eu não tenho paciência, entendeu? Eu não tenho a menor paciência. porque- Não, e pra mim isso é péssimo, porque eu vou passando, aí eu tenho medo de não curtir e não ter prosperidade. Então eu vou curtindo tudo. E aí pra mim só fica vindo os gatinhos lá com a Sim, prosperidade. é porque, na verdade, essa estratégia ela surgiu no Facebook. O pessoal fala, se você não compartilhar isso aqui, você vai ter 7 anos de azar. Eu acho que é por isso que eu tô tendo só azar, gente. Brincadeira. O meu algoritmo tá super nisso, porque eu vou curtindo tudo. E aí o teu buscar depois fica muito louco por causa disso. Sim. Né? O teu explorar lá fica muito louco, porque às vezes você abre o explorar e fala, gente, mas eu não curto nada a ver com isso aqui, por que tá me indicando esse monte de coisa? Porque você curtiu uma vez. Uma vez alguma coisa que viralizou, que não sei o que ele entende isso, é complicado. Cara, aconteceu. A rede social ela tem uma estratégia. O TikTok ele leva cerca de 3 segundos para te mapear. O que você gosta. É o tempo que você fica no vídeo, Sim. né? Cara, eu dei uma curtida no vídeo do influenciador Felker, que tá em alta essa semana. Eu também dei, só dá isso pra mim agora. Cara, eu dei uma curtida e só conteúdo dele. Só conteúdo dele. Falei, cara, como é incrível. A tecnologia ela tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo. A ideia isso, na ideia da publicidade, por exemplo, é maravilhoso, porque a ideia é de tentar te trazer anúncios que são relevantes para você. Sim. E antigamente tinha isso muito legal. Isso não ser relevante para você, e aí você começa a ver um anúncio que não é, você diz, isso não me interessa. É verdade. E aí, por exemplo, a gente tá falando aqui, por exemplo, tem certeza que o microfone tá mapeando a gente aqui, né? Sim. Então, eu tô procurando tênis, por exemplo. Um tênis novo, que eu tô jogando tênis agora, quero um tênis. Beleza. Se eu procurar isso uma vez, ele começa a me dar várias opções disso. Isso é maravilhoso. Isso é uma boa utilização da tecnologia do algoritmo nesse lugar. Agora a gente viu situações que não são assim, né? Por exemplo, o Facebook tá muito ruim, o algoritmo dele agora de indicação. Sim. Cara, eu boto tudo, não tem interesse. Eu falo, gente... Aí a gente acaba canibalizando a própria plataforma. Mas é complicado isso, porque isso acaba fazendo com que... É uma bola de neve, de novo, né? Já que ele tem esse mecanismo, as pessoas criam essas artimanhas para que você se engaje com essa coisa, e aí você acaba caindo em conteúdos que não são relevantes. Ou os conteúdos... E aí isso é ruim também para o influenciador. Porque o influenciador vai ter um público que não é o público dele. Vai ter número, mas número desengajado é muito ruim. É muito ruim. Então, eu tenho 2 milhões de seguidores, mas você tem 1000 views em cada vídeo? O que é isso que está acontecendo? Entende o que eu quero dizer? Sim. Então isso é muito louco também, porque a gente está vivendo um mundo de falsidade. Aí, teve uma época que teve um boom de comprar seguidor, ainda deve ter isso até hoje, né? Mas um boom de todo mundo comprando para dizer que tem muito seguidor. Cara, é isso, por exemplo? Porque é muito fácil. Eu tenho X mil seguidores, beleza. Eu, para conseguir contratar 2 pra você ter 1 milhão, beleza, vou numa agência de compro, tenho 1 milhão agora, vai me contratar, vou. A agência me contrata, eu falo qual a utilidade pra ela isso. Esses dias eu levei uma bronca, porque eu ganhei uma roupa, né? E aí eu postei, né? Porque você enfim, tudo certo. Parcerias. E eu adoro parcerias. Parcerias. E aí eu postei e tal. E aí depois, assim que eu postei, eu vi que eu tinha escrito errado. E aí eu editei. Aí a dona da marca veio e falou assim, não faz isso, porque se você edita, o engajamento... Eu não sabia disso. O engajamento é menor, você não pode editar. Depois que você posta, você não pode editar. Porque aí cai muito o engajamento. Eu falei, eita, o que eu faço? Eu apago? Não apaga. Porque se você apagar agora, quando você postar, vai ser pior. Eu falei, meu Deus. Sim, acontece desculpa. Foi mal. Aprendi. Porque, assim,
esse sentido que você falou, o Instagram, tanto o Instagram como o TikTok e o YouTube, eles têm uma análise sobre todo o conteúdo que é postado. Então, quando você posta, apaga e posta de novo, ele pensa que é um robô. Nunca soube disso, agora eu sei. É uma boa informação. Ele pensa que é um robô. E, cara, assim, tanto no mundo do audiovisual, como a gente está falando sobre o filme, isso é muito importante. Isso é muito importante. E, assim, como a gente está falando sobre o filme, cara, a gente vai viajando, porque é um tema que eu gosto muito. Falei, pô, vou abraçar esse projeto logo de cara mesmo, porque é algo que eu gosto. Eu sou muito amante de cinema, de teatro. A minha experiência como público de teatro aconteceu em 2019. Foi uma peça da época da escola. A escola ganhou ingressos para poder levar os melhores alunos. Eu fui escolhido, graças a Deus. Foi onde eu me apaixonei pelo teatro. E essa peça, ela marcou a minha vida, que é o Grandes Encontros do MPB musical. Cara, quando eu vi os maiores artistas, o pessoal entrando no personagem, Milton Nascimento, Raul Seixas, Renato Russo, falei, cara, é isso que eu quero para minha vida, mano. E foi uma experiência incrível. Para mim, eu tava em um show lá dos anos 80. Eu falei, pô, isso aqui eu tô nos anos 80, cara. Vou levantar, vou bater palma. E quando os caras começaram a puxar, saíram assim eles têm uns takes no teatro que a gente percebe. Eles começaram no rap, Gabriel Pensador. Aí depois emendaram pro MPB. Falei, cara, isso é incrível. E quanto tempo esse pessoal levou para poder montar uma cena dessa? Porque eles rodaram o Brasil inteiro. E essa peça, se eu não me engano, foi até postada uma parte dela pelo Cena Musical no YouTube. E quando você vai entrar nos comentários para ler sobre a peça, cara, é só elogio. Falei, gente, então fui privilegiado de ter ganhado o ingresso para assistir essa peça. Cara, quando terminou a peça, eu falei, mano, não pode voltar tudo de novo, não. Porque foi incrível. Foi incrível, foi uma experiência única para mim. Eu tenho até vídeos aqui no telefone. É o poder da arte, né? É isso. Esse é o poder da arte, é envolver o público. E eu acredito muito nesse projeto, que vai envolver tanto jovem, adulto, crianças também, né? Porque é uma classificação livre. E qual é o conselho que vocês têm para dar, tanto para os atores do filme, quanto para o público? Para os atores do filme? Os atores do filme e o público também, que vai receber o filme. Quer começar? Não, vai você. Não, eu acho que conselho de carreira ou conselho sobre o filme? Pode ser sobre carreira, sobre o filme. Eu acho que, assim, de carreira é meio que o mesmo. Aquele que eu falei já, né? A ideia de que os atores que estiverem querendo construir uma carreira bacana, é muito essa ideia de entender, é muito legal usar esse filme de exemplo, né? Esse filme foi literalmente o que a gente conversou há pouco tempo. A ideia de pegar, não ficar esperando um chamado acontecer. É pegar e fazer. Então, foi o grupo que montou esse projeto, junto com o Tom que escreveu, junto com o Bruno que pegou para produzir, e eles me trouxeram e falaram, Vitor, você pode dirigir esse filme? Então eles pegaram para fazer. Se eu tivesse dito não, tenho certeza que eles iam levar para outro diretor, iam falar, diretor tal, você pode fazer o filme? Tal, e eles iam dar um jeito de fazer o filme. Tanto é que esse filme a gente está fazendo, o Bruno já arrumou um segundo filme para a gente fazer. E aí dialoga muito até com um projeto que eu tenho que se chama Fábrica de Filmes, que a gente vai começar agora, esse ano, e que a gente vai começar a fazer vários filmes bem nesse formato, assim, são filmes para a galera usar para se desenvolver, para estudar e para realizar ao mesmo tempo. Então vai ser tipo um curso filme, assim, a galera vai dar uma estudada, mas vai aprender na prática realizando o filme até a distribuição do filme. Então esse já foi meio que um piloto que já super funcionou e vai entrar o segundo agora e a gente já vai preparar para um terceiro com uma estrutura um pouco maior. Então minha dica é de, assim como essa galera fez, a gente manter muito essa proposta de que galera, a arte se faz juntando gente
entendendo o que você quer fazer e mão na massa. Claro que eu podendo realizar um projeto com grana, é maravilhoso, assim. Eu vou buscar edital, eu vou buscar uma lei de incentivo, eu vou, sei lá, entrar na Ancine, que tem várias coisas. Agora, não precisa esperar isso acontecer, porque se acontecer é maravilhoso. Eu pego um projeto maior e me dedico a ele com um pouco mais de tempo. Não acontecendo, você vai ficar parado em casa, desempregado, 2 anos se não acontecer nada disso, entende? Sim, então pega e faz, assim como quem quer fazer cinema, cara, o que você falou, tem uma câmera na mão, poderosíssima, o celular faz tudo hoje. Inclusive edita o próprio filme. Tem aplicativos gratuitos que fazem uma edição completa, assim, para um filme básico, entendeu? Então a gente consegue filmar, consegue criar criação de roteiro e hoje tem IA. Cara, com IA, ChatGPT, Gemini, tem milhões de aplicativos que eu consigo usar para me ajudar a ter uma tempestade de ideias, né? Um brainstorm, ajudar a começar a entender como monta um roteiro. Claro que não dá para deixar na mão dele totalmente. Eu uso ele como um facilitador, como qualquer ferramenta. Mas no final das contas, o que vai dar assinatura artística sou eu. A IA não é artista, né? A IA ela é um operacional super inteligente que acelera processos pra gente. Exato. Então ela é muito, por exemplo, para fazer roteiro, ela é muito boa pra gente criar um brainstorm, ele dar sugestões, ele indicar núcleos, personagens e tudo mais. Mas quando na hora de escrever, vai ter muita coisa ruim que ela te dá que você tem que pegar e escrever. Ela pode te ajudar a montar um planejamento de filme, ela pode te ajudar a sugerir logísticas para filme e muita coisa mais. Mas no final das contas é isso, galera. É pegar, se juntar com quem quer fazer e começar a fazer, e aos pouquinhos pedir orientação de quem tem mais experiência, sejam professores, colegas que são mais antigos, assim por diante. E através disso a gente vai trazendo arte de qualidade para os espectadores, para a população que vai consumir isso, que vai engrandecer o ser humano através da cultura, né? E você, Nath, qual o conselho tem a dar? Conselho? Eu acho que é sobre a profissão. Eu acho que é isso também, juntar, se você... juntar com pessoas que estão na mesma busca que você, entendendo esse caminho, trocar ideias sobre isso, estar em lugares onde as pessoas consumam cultura e poder falar sobre isso e aprender e trocar e ensinar. Eu acho muito importante, porque nesse meio tem uma... E é engraçado isso, porque a gente escuta isso, eu escuto isso de professores desde a Cal, né? Que é um curso profissionalizante que a gente tem aqui, que a gente tem a ideia de que em algum momento a gente vai ser o escolhido, né? De que alguém vai encontrar com a gente na rua, vai olhar pra gente e vai falar assim, você é a próxima protagonista. Pode ser que aconteça. Mas é raro. Improvável. É bem improvável, assim. Então, é entender os prós e os contras da profissão como uma profissão. Não só como um sonho, e entender como que você faz para tornar essa profissão sustentável. Então, assim, você entender, tipo isso, né? Então eu vou dar aula de interpretação, eu vou... Você roteirista, você produtor, vou fazer assistência de direção. O que eu posso fazer? Quais os pratinhos que eu posso girar enquanto eu não estiver no ar? Porque a nossa profissão, a profissão do ator, da atriz, ela se faz muito pelo não, pelo que a gente não aceita. Então, se a gente está com a corda no pescoço, se a gente tem que pagar uma conta, a gente vai aceitar uma coisa que não necessariamente a gente queria aceitar. E ocupa o nosso tempo com isso. E ocupa o nosso tempo com isso e vai estar no nosso currículo. Né? Então, a gente vai fazer, às vezes, uma participação. Pô, não queria fazer essa participação, mas, cara, olha só a diária que estão me pagando, eu vou ter que pegar. Então, assim, você entender quais os pratinhos que, para você, é sustentável, para você manter rodando, enquanto você procura um trabalho como atriz, na minha opinião, faz sentido. Eu ouvi isso a minha vida inteira e não levei a sério, a minha vida inteira. Sim. E hoje em dia, eu sou essa pessoa chata que vira e fala assim, olha, atriz é uma profissão, ser ator é uma profissão que exige muito da gente. Mas é importante também a gente ter outras possibilidades para a gente não depender só disso. Porque aí na hora que vem uma novela, na hora que vem um filme, na hora que vem uma série, é um a mais, sabe? Aí a gente se faz, aí a gente se explora, e é maravilhoso, e o entender, né? E é isso, assim, a gente tem que estar sempre fazendo cursos, então para isso a gente tem que estar sempre fazendo dinheiro, porque, né, as coisas a gente paga, então entender como que a gente
torna essa profissão de fato sustentável, entendeu? Onde que a gente pode ganhar dinheiro também sendo ator, entendeu? Sim. Pessoal, o nosso programa chegou ao fim. Quero agradecer aqui ao Victor, Tamo junto. a Nath, pela nossa obrigada. entrevista. Eu te agradeço Foi muito aí. legal. Galera, não perca o Mistério na Casa de Luciana. Esse episódio foi feito com carinho para vocês. Fica aí no nosso canal. Ó, lembrando que chegamos no Spotify, hein? Você vai poder correr na rua, na academia, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fica com Deus e até o próximo episódio.